ouvindo. 잠깐 기도하겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. 저희를 구원해 주시고 교회 임원으로 리더로 불러 주셔서 참으로 감사드립니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo e ter nos chamado para sermos líderes dentro da sua igreja. 우리의 구원이 얼마나 큰지 또 우리가 받은 이 직분이 얼마나 귀한 것인지 이 시간 저희에게 알려주시기 원합니다. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender quão importante, quão precioso é esse serviço, essa posição que o Senhor Deus nos permitiu. 또한 리더로서 어떠한 마음과 태도로 봉사해야 하는지 저에게 이 시간 가르쳐 주시기를 또한 원합니다. E que nesse tempo de agora nós também pretendemos aprender através do Senhor como que um líder deve se comportar, qual deve ser a sua atividade, Senhor. 또 브라질 선교를 위해서 우리와 우리 교회에 맡겨주신 일이 얼마나 큰 것인지 저희가 조금이나마 더욱 알기를 원합니다. E que o Senhor Deus permita para que nós possamos aprender um pouco mais sobre como nós devemos realmente trabalhar dentro dessa sua igreja do Senhor 이 Deus. 시간 우리 각 사람 마음 가운데 주님 함께하여 주시옵소서. Que o Senhor Deus nesse tempo, curto período de tempo, possa estar com cada um de nós. 주 예수님의 이름으로 E 기도드렸습니다. oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. Vamos procurar Colossenses capítulo 4. 골로새서 4장 17절입니다. Colossenses, capítulo 4, versículo 17. Colossenses capítulo 4 versículo 17. Colossenses capítulo 4 versículo 17. 아샤랑 우리 교회 리더들은요 이 성경 찾는데 아주 전문가들이 돼야 됩니다. Então, os irmãos das nossas igrejas precisam se tornar especialistas em procurar a palavra da Bíblia. 진짜입니다. É verdade. 한국에서요 다른 우리 교회 말고 다른 교회 사람들은요 교회 오래 다녀도 성경 못 찾아요 잘. Então, as pessoas lá da Coreia do Sul, que não são da nossa igreja, eles frequentam muito tempo a igreja, mas mesmo assim não conseguem procurar as palavras da Bíblia. 골로새서 찾자 그러면 막 구약 성경에서 막 뒤적뒤적합니다. Então, quando nós falamos, vamos procurar Colossenses, tem pessoas que vão lá no Antigo Testamento e começam a procurar. 근데 우리 교회 리더들은요 성경 잘 찾습니다. Mas os líderes da nossa igreja, eles procuram muito bem as palavras da Bíblia. 골로새서 4장 17절을 같이 읽겠습니다. Então, Colossenses capítulo 4, versículo 17. Vamos ler todos juntos. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. 여기 그 골로새서 4장 17절에 이 바울 사도께서 뭐라고 말씀하시냐면 아키포에게 이르기를 주 안에서 받은 직분을 삼가 이루라라고 말씀하고 있습니다. Então, o que o Senhor ele disse para Arquipo? Atenta para o ministério que recebestes no Senhor para que o cumpras. 여기 보면 받은 직분이라는 표현이 나오죠. Então, aqui se nós olharmos nessa palavra aparece atenta para o ministério que recebestes. 그리고 no Senhor 주 안에서 받은 직분이라고 말씀하고 E ele fala que é o ministério que recebestes no Senhor. 여러분 다 임원의 직분을 가지고 이 자리에 오셨습니다. Então, todos vocês receberam esse ministério de líderes e vieram para cá. 그 직분을 누가 줬습니까? E quem deu essa liderança para vocês? 누가 여러분에게 임원의 직분을 줬습니까? Quem deu esse ministério de líderes para vocês? 목사님이 주셨는데요. Ah, foi o pastor que me deu. 그런데 여러분 세상 회사의 직분은 사장님이 줄 수 있습니다. Pode ser que a posição no trabalho do mundo, numa empresa, o chefe te conceda. 왜냐면 사장이 그 회사의 주인이니까요. Porque o chefe, ele é o dono da empresa, certo? 그런데 교회의 리더는 목사가 주는 것이 아니라 주님이 주시는 거예요. Mas a liderança dentro da igreja não é fornecida pelo pastor, mas sim é pelo Senhor. 왜냐하면 교회의 주인이 주님이니까 그렇습니다. Porque o dono da igreja é o Senhor. 여러분 내가 받은 직분이 주 안에서 받은 직분이라는 것을 기억하셔야 됩니다. Então vocês precisam lembrar que o ministério que receberam é do Senhor dentro da igreja. 아마 이 골로새 교회에 아키포라는 그 직분 받은 사람이 있었는데 아마도 자기 직분을
충성되이 잘 감당하지 못한 것 같습니다. Então eu acredito que esse Arquipo que aparece aqui, ele não foi fiel completamente ao dever que lhe foi dado. 직분을 받긴 받았는데 이 아키포가 자기가 받은 직분을 소홀히 여겼을 수도 있어요. Porque ele recebeu esse ministério, mas ele deve ter considerado de forma bem leviana. 그걸 마치 사람으로부터 부탁받은 것처럼 설렁설렁 그 일을 했을 수도 있습니다. Ele deve ter pensado nesse trabalho como se fosse um trabalho que recebeu de algum outro homem. 바울 사도가 지금 뭐라고 말씀하고 있습니다. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? 주 안에서 받은 직분을 삼가 이루라라고 말씀하셔요. É que ele fala: atenta para o ministério que recebestes no Senhor para que o cumpras. 네가 지금 그 직분을 주님이 주셨는데 어떻게 그 직분을 그렇게 소홀히 할 수 있느냐? Então, esse ministério recebeu do Senhor, mas como você pode agir de forma tão leviana assim? 그 사람이 준 직분이 아니라 주 안에서 네가 받은 직분이다. 주님이 주신 직분인데 그렇게 네가 설렁설렁 대충대충 할 수 있느냐라고 바울 사도가 책망하는 말씀입니다. 이게. Então esta palavra é a palavra de apóstolo Paulo repreendendo a ele, porque recebeu esse ministério do Senhor Deus, mas está agindo de forma vagarosa, de forma bem leviana. 여러분 이게 아키포에게만 해당되는 E esta 말씀이겠습니까? palavra, será que ela somente é direcionada para somente Arquipo? 아닙니다. Não é. 여러분 이 아키포는 바울 사도로부터 책망받았어요. Então, o Arquipo ele foi repreendido por apóstolo Paulo. 저는 이 성경을 보면서요. 혹시 내가 주님 앞에 섰을 때 주님으로부터 이 말을 내가 듣는다면 어떨까? 그 생각이 들었습니다. E eu, lendo essa palavra dessa Bíblia, eu comecei a pensar, como será se eu ouvir essas mesmas palavras do Senhor para mim? 너 주 안에서 받은 직분을 네가 이루었냐? Então o Senhor me perguntar, você cumpriu o ministério que lhe foi dado no Senhor? 자코, 내가 너에게 목사라는 직분을 줬고 또 선교사라는 직분을 줬는데 너 네 직분을 잘 이뤘냐라고 주님이 천국에서 나에게 물으신다면 이게 보통 문제가 아니더라고요. Então pensem bem, se o Senhor, ele na porta dos céus, olhasse para mim e dissesse, Jacó, você cumpriu o seu ministério como pastor e missionário? Então isso não é um problema simples. 여러분, 저만 직분을 받은 것이 아니라 여기 계신 분 모든 사람이 주 안에서 직분을 받았습니다. Então não foi somente eu que recebi esse ministério, mas todos vocês aqui receberam o ministério no Senhor. 주 안에서 받은 직분을 로마서 16장에서는 교회 일꾼이라고 표현하고 있습니다. Então se nós olharmos em Romanos capítulo 16, ele expressa esse ministério no Senhor como o trabalho da igreja. Vamos procurar Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo primeiro verso a 7, 1절부터 7절까지 한번 읽어주세요. Eu ler. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e foram antes de mim em Cristo. 여러분, 이 로마서는 바울 사도가 기록했습니다. Então, essa palavra de Romanos foi escrita por apóstolo Paulo. 근데 로마서 마지막 장 이 16장에 로마에 있는 형제 자매들 이름을 쭉 열거하고 있어요. Mas se nós olharmos nesse último capítulo de Romanos, nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele foi escrevendo o nome de cada irmão da igreja de Roma. 그런데 놀랍게도 그 사람 이름 앞에 형제 자매들 로마교회 형제 자매들 이름 앞에 수식어가 다 붙어 있습니다. Então, se nós olharmos aqui, aparecem os nomes dos irmãos e também aparecem os adjetivos para cada um deles. 이것은 바울 사도가요. 로마 교회에서 멀리 떨어져 있지만 각 형제 자매의 사정을 정확하게 알고 기록하고 있는 거예요. Então, porque nós podemos ver que o apóstolo Paulo, mesmo estando tão longe de Roma, ele conhece o nome de cada irmão e ele conhece a situação de cada um deles. 6절에 너희를 위하여 많이 수고한 마리아라고 했습니다.
6절에. Então, se nós olharmos o versículo 6, ele fala: Saudai a Maria que trabalhou muito por nós. trabalha muito. 그냥 trabalha라고 안 하고 trabalha muito. 마리아가 trabalha muito 했다라고 바울 사도가 기록하고 있어요. Então, aqui ele fala: Saudai a Maria que trabalhou. Não, ele fala o quê? Trabalhou muito por nós. 여러분 바울 사도도 한 사람 한 사람을 다 한 사람 한 사람이 일한 것을 얘기할 수 있다면 주님은 어떠실까요? Então, se o Senhor ele fosse contar o trabalho de cada pessoa, de uma por uma, como seria? 7절에는 나와 함께 갇혔던 안드로니가 유니아라 그랬습니다. Então, versículo 7: Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão. 복음 전하다가 감옥에 바울 사도가 갇혔는데 그때 함께 복음 전하다 함께 갇힌 거예요. Então, podemos ver Andrônico e Júnia que estavam junto do apóstolo Paulo pregando e foram aprisionados. 3절에서는 브리스길라와 아굴라는 나의 동역자들이다 그랬습니다. E se olharmos o versículo 3: Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. 그리고 1절에서는 겐그레아 교회의 일꾼으로 있는 우리 자매 베베라 그랬어요. Ele fala: Recomendo-vos, pois, a Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia. 여러분 여기 교회의 일꾼이다 그랬습니다. Então, aqui ele fala o quê? A qual serve na igreja. 이거 뭐 집사라는 뜻도 있고 교회의 어떤 리더 책임 맡은 리더라는 뜻도 있습니다. Então, aqui tem vários significados, como diácono ou como servo ou líder dentro da igreja. 근데 이 베베가 우리 자매 이름이 아니라 이름마였습니다. Então, mas se olharmos Febe, não era um irmão, era irmã. 이 베베라는 교회 일꾼, 이 자매님이 교회 일꾼이었던 겁니다. Então, quer dizer que essa irmã chamada Febe, ela era um grande servo dentro da igreja. 형제가 아니라 자매인데 교회 일꾼이었어요. Então, mesmo não sendo um irmão, sendo irmã, ela era servo na igreja. 우리가 주님 앞에 갔을 때는 자매가 주님 앞에 헌신적으로 살았으면 똑같이 자매라서 상을 안 받는 것이 아니라 똑같이 하나님께 영광을 받게 될 겁니다. Então, quando nós somos diante do Senhor Deus, não importa se você é um irmão ou irmã, ambos irão receber esse galardão diante do Senhor Deus por terem servido ao Senhor. 이 베베 자매님은 교회 안에서 어떤 사람이었을까요? Então, essa irmã Febe, que tipo de pessoa ela deve ter sido dentro da igreja? 2절에 보면 이 베베 자매님이 너희 로마 교회에 도착하면 합당한 예절로 주 안에서 그 자매님을 영접하라 그랬어요. Porque se nós olharmos no versículo 2, o que o apóstolo Paulo disse sobre ela? Quando ela chegar em Roma, a recebais no Senhor e as convens aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que vós necessitar. 그리고 무엇이든지 구하는 대로 다 도와줘라. Então ajude em qualquer coisa que ela pedir. 왜냐하면 이 베베 자매님이 여러 교회 여러 사람들과 나 바울 사도의 보호자가 되었다 그랬습니다. Então porque ele te fala o motivo. Tenho hospedado a muitos como também a mim mesmo. 그러니까 이 베베 자매님이 교회 안에 있는데 진짜 교회 일꾼이었던 거예요. Então quer dizer que essa irmã Febe, ela estava na igreja e era um real servo do Senhor. 교회에 어려운 사람이 있으면 보호자라 그랬으니까 이렇게 불러다 밥도 먹이고 아프다 그러면 뭐 약도 지어주고 바울 사도 뭐 배고프다 그러면 바울 사도 밥도 지어주고 정말 엄마처럼 교회 엄마처럼 베베 자매님이 봉사하신 거예요. Então, se nós olharmos essa irmã Febe, já que ela hospedava muitos, o que isso significa? Quer dizer que quando alguém estava passando fome, ela preparava uma comida, ou alguém precisava de alguma coisa, ela chamava e traziam eles para casa. Ou até o apóstolo Paulo, quando estava com fome e precisava de algum serviço, ela ia e ajudava. 여러분, 그거는 눈에 띄는 일이 아니라 사실은 종들이 하는 천한 일을 베베 자매님이 교회 안에서 했던 겁니다. E isso não é um trabalho simples, vistoso, né, onde as pessoas conseguem ver na hora que é um grande trabalho, mas sim era um trabalho que servos na realidade faziam naquela época. 앞에서요, 목사처럼 앞에서 드러나는 자리에서 이렇게 이런 일을 한 게 아니에요. Ela não fez um trabalho que se manifestava diante de muitos como um pastor e se mostrava. 한 자매가 교회 정말 그 안 보이는 곳에서 여러 형제 자매들을 잘 챙기고 보살핀 겁니다. Mas era uma irmã que cuidava de muitos irmãos e irmãs nos lugares onde não eram 근데 visíveis. 바울 사도가 그녀를 그 자매님을 베베 자매님을 높여주고 있어요. Mas o apóstolo Paulo ele está exaltando essa irmã. 이걸 통해서 우리 뭘 할 수 있습니까? O que nós podemos saber através disso? 이게 천국에 갔을 때 모습이 되는 거예요. Quer dizer que esse é o formato quando nós fomos para o céu. 베베 자매님 교회 안에서 정말 보이지 않는 곳에서 일했는데 주님이 천국에서 높여주시는 거예요, 그 자매님. Então, a irmã Febe, ela trabalhou num lugar que a gente nem conseguia ver onde ela estava, mas o Senhor Deus a exalta nos céus.
여러분 그런 소망이 있어야 됩니다. Então, vocês precisam ter essa esperança. 주님은 반드시 갚아주십니다. E 일한 대로. com certeza Deus, ele retribui conforme trabalhado. 근데 이 베베 자매님이 교회 일꾼이라 그랬어요. Mas o Senhor, mas aqui ele disse que a irmã a qual serve na igreja, 리더였습니다. ela era um líder dentro da igreja. 집사였어요, 집사. Ela era diácono dentro da igreja. 여러분, 이 베베 자매님이 굉장히 충성된 사람이었습니다. Então essa irmã Febe era uma pessoa muito leal. 어떻게 알 수 있을까요? Como nós podemos saber disso? 여러분, 이 베베 자매님이 지금 로마서 이 편지를 들고 로마 교회로 가지고 간 거예요. Então essa irmã Febe, ela levou essa carta até a igreja de Roma, até Roma. 여러분, 이 성경 로마서가 얼마나 중요한 성경입니까? Então essa palavra de Romanos, essa carta, essa Bíblia, como ela é tão importante? 복음의 핵심이 이 로마서에 다 들어 있어요. Porque todo o princípio, o meio, como posso dizer? 에반젤리오. O foco da Bíblia, do Evangelho, está em Romanos. 이 호마노예요. 우리가 믿는 교리의 핵심이 이 로마서에 다 들어가 있는 Porque 겁니다. toda a base, o necessário, o principal do Evangelho está em Romanos. 이걸 지금 수천 년 동안 우리가 로마서를 읽고 있잖아요. E nós, durante milhares de anos, estamos lendo essa palavra de Romanos. 만약에 이 자매님이 편지 들고 가다가 잊어버렸으면 어떻게 되는 거예요? Vamos pensar, se essa irmã estivesse carregando essa carta de Romanos e perdesse no meio do caminho. 아니면 가다가 그냥 어디 거기까지 가는데 뭐 이 편지를 보낸 곳은 고린도라는 지역입니다. Então, da onde foi enviada essa carta? De um lugar chamado Corinto. 고린도에서 로마까지 이 베베 자매님에게 편지를 맡긴 거예요. Então, ele encarregou a irmã Febe de carregar essa carta de Corinto até Roma. 근데 그 자매님이 가다가 귀찮다고 그냥 쓰레기통에 버리고 그냥 전해줬다고 그냥 그렇게 충성되지 못하게 했으면 이 로마서라는 성경은 우리 앞에 지금 없는 겁니다. Então, se essa irmã, ela no meio do percurso, ela olhasse para essa carta e falasse: "Ah, eu estou cansada, eu não vou até lá", e ela jogasse fora e voltasse para o apóstolo Paulo dizendo: "Ah, eu entreguei sim", então esta palavra não teria chegado até nós. 이렇게 중요한 편지를 형제도 아니고 자매님에게 맡긴 거예요. Então, essa carta tão preciosa não foi nem encarregado para um irmão, mas sim para uma irmã. 많은 형제 자매들이 있었을 텐데 하필이면 베베 자매님에게 바울 사도는 이 일을 맡겼습니다. Com certeza haviam muitos irmãos e irmãs, mas o apóstolo Paulo ele encarregou a irmã Febe de carregar essa carta. 왜요? Por quê? 너무 충성된 거예요. Porque ela era muito leal. 이 자매에게만 맡기면 일이 틀림없이 정확히 이루어지는 거예요. Então, porque se você encarrega esta irmã de um trabalho, de uma obra, ela com certeza a cumpre. 아까 아키포는 자기가 받은 직분을 잘 이루지 못했잖아요. Então, Arquipo, como nós já vimos, ele não foi fiel, não conseguiu cumprir o seu trabalho. 근데 이 베베 자매님은 일 맡기면 세리치뇨 정확하게 그 일을 충성되게 감당하는 겁니다. Mas a irmã Febe aqui, se você dá um trabalho para ela, ela termina esse trabalho de forma certinha. 여러분 임원의 모습이 바로 이 베베 자매님과 같아야 됩니다. Então, é por isso que a imagem do líder precisa ser como a da irmã Febe. 베베 자매님은 드러나는 위치가 아니었습니다. A irmã Febe não estava numa posição onde ela se mostra. 보이지 않는 곳에서 교회를 종처럼 섬겼습니다. Ela estava em os lugares ocultos, trabalhando pela igreja. 아무도 안 보는 줄 알고 있었는데 바울 사도 다 알고 있었던 거예요. Então, todos achavam que ela, ninguém estava vendo o trabalho dela, mas o apóstolo Paulo sabia do seu trabalho. 저는 이 베베 자매님의 모습이 바로 우리 브라질 교회 임원들의 모습이어야 된다고 생각합니다. Então, eu acredito que esta imagem, essa forma da irmã Febe precisa ser a forma dos líderes aqui da igreja do Brasil. 여러분 교회는 절대로 목회자 혼자서 이루어갈 수 없습니다. Então, a igreja jamais ela pode ser concluída, pode dar continuidade somente com o pastor. 아무리 목사에게 능력이 있어도 절대로 교회를 혼자서는 이룰 수 없습니다. Mesmo que o pastor seja talentoso, não tem como sozinho cuidar dessa igreja. 돕는 일꾼들이 있어야 됩니다. É necessário servos que trabalhem junto, auxiliem nesse trabalho. 그 바울 사도에게는 많은 돕는 일꾼들이 이렇게 쭉 있었던 거예요. Então, se nós olharmos para o apóstolo Paulo, ele tinha vários ajudantes, vários servos. 여러분 교회 리더는 목사님을 돕는 그런 일을 해야 됩니다. Então, os líderes da igreja, eles precisam fazer esse trabalho de auxiliar a igreja, os irmãos. 그리고 교회 안에서 정말 주님을 섬기는 마음으로 형제 자매들을 섬기는 사람이 되어야 됩니다. E também precisa ter um coração diligente dentro da igreja para servir os irmãos e irmãs. 여러분 여기에 교회 일꾼이라고 했습니다. 교회 일꾼. Então, se nós olharmos aqui, ele fala que ela qual serve na igreja.
교회가 뭡니까? O que é a igreja? 여러분 교회를 아십니까? Vocês sabem a igreja? 여러분 정말 교회를 아셔요? Vocês conhecem realmente a igreja? 여러분 복음을 깨닫듯이 교회에 대해서 깨달은 적이 있습니까? Como vocês compreenderam sobre a salvação? Vocês alguma vez já compreenderam sobre a igreja? 여러분 저도 고백하건대 구원 받고 거의 20년이 지나서 저도 교회를 깨달은 적이 있습니다. Eu confesso para vocês, mas após receber a salvação, se passaram 20 anos para eu poder compreender o que é a igreja. 그 전에도 교회에 대한 말씀을 많이 들었습니다. Antes, continuamente ouvi várias palavras sobre a igreja, 근데 지식이었어요. mas era conhecimento. 교회가 뭐냐고 물어보면 말할 수 있었습니다. Quando me perguntavam o que é a igreja, eu sabia responder. 그런데 어느 날 성경을 읽는데요. 지금 막 온몸에 전율이 느껴지더라고요. 전율이. Mas um dia, lendo a palavra da Bíblia, eu pude compreender e eu pude sentir todo a sinapse dentro do meu corpo. 세상에 교회가 이렇게 대단한 거냐 이게. 내가 교회 안에 있다는 게요. 너무 하나님 앞에 감사했어요. Então, foi naquele momento que eu pude compreender e agradecer diante do Senhor Deus por estar dentro da igreja. 그 다음부터요. 교회 안에서 제가 함부로 행동할 수가 없겠더라고요. E a partir daquele momento eu não conseguia agir de qualquer forma dentro da igreja. 그래서 오늘 교회가 뭔지에 대해서도 조금 생각해 보려고 합니다. Então, hoje também nós pretendemos pensar um pouco sobre a igreja. 여러분 임원 교회의 일꾼은요. 교회의 일꾼이니까 교회가 뭔지 알아야 돼요. Porque o líder dentro da igreja, já que ele é um membro da igreja, ele precisa saber o que é a igreja. 교회가 뭔지 모르기 때문에요. 교회에 봉사하는 거나 임원으로서 이거를 가볍게 여기는 거예요. Então, se você não sabe o que é a igreja, na hora do serviço, na hora do seu ministério, você leva o quê? De forma bem vaga. 교회가 얼마나 크고 높은 것인지 우리가 알아야 됩니다. Nós precisamos saber quão elevado, quão exaltado, quão impressionante é a igreja. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. 오늘 우리 임원들 상대로 말씀하는 거기 때문에 제가 좀 강하게 표현할 수도 있습니다. Então, já que esta palavra de hoje é para os líderes, eu posso me expressar de forma bem dura, rígida. 왜냐면요. 이 임원들은 좀 강한 말씀도 들을 수 있는 믿음이 된다고 생각합니다. Porque acredito eu que os líderes já possuem uma fé onde possam ouvir uma palavra com mais rigidez. 자, 4장 11절부터 11절 12절 에베소서 4장 11절 12절을 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. 1, 2. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 네, 주님이 교회 안에 그 몇 가지 직분들을 역사 속에서 허락하셨습니다. Aqui nós podemos ver que dentro da história, o Senhor Deus ele permitiu certas posições dentro da igreja. 여기 예수님이 주님께서 교회 안에 몇 가지 가르치는 직분들을 허락하셨어요. Então, aqui o Senhor Deus ele permite alguns ministérios de ensinar dentro da igreja. 그 목적은 12절에 말한 것처럼 그리스도의 몸을 세우시기 위해서. E qual é o objetivo disso? Para a edificação do corpo de Cristo no versículo 12. corpo de Cristo, 그리스도의 몸, 교회입니다. O corpo de Cristo, a igreja. 그리스도께서 자기의 몸을 세우기 위해서 교회에 일꾼들을 주신 겁니다. Então, Cristo, para estabelecer o seu corpo, ele permite o ministério para os irmãos. 사도와 선지자와 복음 전하는 자와 목사와 교사라 그랬어요. Aqui aparecem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 여러분 여기서 오해하지 말아야 됩니다. Então, não confundam essas palavras aqui. 지금은 사도와 선지자는 없습니다. Hoje, nos dias de hoje, não existem mais profetas e apóstolos. 여러분 사도와 선지자는 성경이 기록되기 전에 있었던 하나님 허락하셨던 그 직분입니다. Então, esse ministério de apóstolos e profetas foi permitido antes da Bíblia existir. 성경이 없었기 때문에 하나님께 또는 주님께 직접 말씀을 직접 받아서 직접 가르치는 성경 없기 때문에 그런 사람들이 바로 사도와 선지자예요. Porque apóstolos e profetas eram aqueles que recebiam a palavra do Senhor Deus antes de existir a Bíblia, então eles recebiam diretamente do Senhor Deus para manifestar para todos os irmãos e irmãs. 예수님의 제자들은 성경을 통해서 배운 게 아닙니다. Então, os discípulos do Senhor Jesus, eles não aprenderam através da Bíblia. 그 사도들은 주님께 직접 받아가지고
그걸 성령의 도우심으로 직접 가르쳤어요. Todos aqueles apóstolos receberam diretamente do Senhor Deus e ensinaram a todos. 그들이 신약 성경을 기록했습니다. Eles escreveram o Novo Testamento. 그래서 사도와 선지자는 지금 우리 성경이 기록된 지금 시대에는 하나님이 더 이상 허락지 않습니다. 교회 안에 사도와 선지자는 없습니다. Por isso que o Senhor Deus ele não permite mais apóstolos e profetas no dia de hoje. Dentro da igreja já não existem mais apóstolos e profetas. 지금은 복음 전환자, 목사, 교사 이 세 가지 역할을 목사가 이 세 가지를 겸임하고 있습니다. Então, o que nós temos agora são evangelistas, pastores e doutores, que unificando em um, nós podemos dizer que são os pastores nos dias de hoje. 주님의 말씀인 성경을 하나님의 도움으로 연구하고 깨달아서 그 말씀을 형제 자매들을 가르치고 먹이는 거예요. Quer dizer que eles são aqueles que estudam, que pesquisam a palavra do Senhor Deus para poder alimentar os irmãos e irmãs através da palavra. 이 교회의 이 목회자의 직분을 주님이 허락해 주신 겁니다. Então, esse ministério de ser o pastor dentro da igreja, quem permite é Deus. 왜요? Por quê? 이유가 뭡니까? Qual é o motivo? 12절이에요. Versículo 12. 첫 번째 성도를 온전케 하며. Então, primeiro, aperfeiçoamento dos santos. 산또는 구원받은 사람을 말합니다. Santos representam aqueles que foram salvos. 그러니까 성도를 온전케 한다는 건 복음을 전해서 구원받게 하고 그 신앙이 자라도록 하기 위해서 목사를 주신 겁니다. Então, o Senhor ele permitiu o pastor para o aperfeiçoamento dos santos, receber a salvação e poder crescer, se aperfeiçoar dentro dessa igreja. 그 신앙이 자라면 봉사의 일을 하게 하며 그랬어요. E depois, quando ele crescer, ele desenvolver mais para a obra do ministério. 그리고 구원받고 신앙이 자라면 자연스럽게 교회 안에서 봉사할 수 있어야 됩니다. No momento que você recebe a salvação e tem crescimento e desenvolvimento dentro da vida de fé, você precisa fazer o quê? A obra dentro da igreja. 결과적으로 어떻게 됩니까? Então, o que acontece de forma resultante? 그리스도의 몸을 세우려 함이니라. Quer dizer que é para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. 교회입니다. Aqui ele fala igreja. 교회예요, 교회. Isso é igreja. 여러분, 그러니까 결국은 교회를 세우기 위해서 주님이 교회 안에 이 일꾼들을 세워주신 거예요. Então, o Senhor Deus, por fim, nós podemos ver que Ele permitiu para que eles pudessem ter esse ministério dentro da igreja para estabelecer, para edificar a sua igreja. 주님은 여기서 교회를 그리스도의 몸이라고 표현하셨습니다. E o Senhor, Ele se expressa dessa maneira, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. 여러분, 주님이 살아계실 때 돌아가시기 전에 십자가에 못 박히기 전에 여우도 굴이 있는데 나는 인자는 머리 둘 곳이 없다라는 말씀을 하셨어요. Então, o Senhor Jesus, antes de morrer crucificado, Ele disse, até a raposa tem a sua toca, mas eu não tenho um lugar para repousar a minha cabeça. 여러분, 왜 주님은 머리 둘 곳이 없다고 그러셨어요? Por que o Senhor Jesus não tem um lugar para repousar? 여러분, 머리는 어디다 둡니까? Onde você põe a sua cabeça? 몸 위에 머리를 A 두잖아요. cabeça está sobre o corpo. 그때 교회가 없었던 거예요. 주님이 돌아가시기 Então, 전에는. quando o Senhor Jesus ele morreu, naquele tempo não havia igreja. 주님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 후에 교회가 생겼고 그때 주님의 머리 둘 곳이 생긴 겁니다. Após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, assim surgiu o corpo, o lugar para o Senhor pôr a sua cabeça. 주님은 머리시고 교회는 그의 몸인 거예요. Então quer dizer que o Senhor Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo. 여러분, 머리와 몸은 한 몸인 것처럼 분리될 수 없는 한 몸인 것처럼 주님과 교회는 그리스도와 교회는 한 몸입니다. 결코 분리될 수 없는 한 몸인 거예요. Assim como a cabeça e o corpo eles formam um só elemento, não é um corpo, da mesma maneira o Senhor Jesus e a igreja não podem ser separados, são um só corpo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Capítulo 1, versículo 22 e 23. Eu vou ler. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 여기 모든 만물을 그 발 아래 복종하게 하셨다 그랬습니다. Então aqui ele fala que ele sujeitou todas as coisas a teus pés. 그러니까 이 세상 모든 것은 다 주님 발 아래에 있는 거예요. Quer dizer que todas as coisas deste mundo estão sob os pés do Senhor Jesus. 모든 것 위에 주님이 계십니다. Quer dizer que o Senhor Jesus ele está sobre todas as coisas.
주님이 머리시고 교회가 그 몸이잖아요. O Senhor é a cabeça e a igreja é o corpo. 그러면 만물 위에 교회라고 했으니까 모든 것 위에 교회가 있고 그 교회의 머리로 주님이 계신 거예요. E já que aqui diz todas as coisas, quer dizer que o Senhor ele é a cabeça e depois vem a igreja, o seu corpo, sobre todas essas coisas. 그러니까 이 세상 모든 것은요. 그러니까 교회는 이 세상에 속하는 게 아닙니다. Então é por isso que nós podemos ver que a igreja, na verdade, ela não pertence a este mundo, 주님의 몸이에요. porque é corpo de Cristo. 교회는 이 세상에 지금 비록 잠깐 있지만 교회는 주님께 속한 겁니다. Então nós estamos neste mundo por tempo, por momento, mas nós pertencemos ao Senhor. 여러분, 주님은 어디에 관심을 가지고 Então, 계십니까? onde o Senhor ele tem o seu interesse? 주님의 관심이 어디에 있을까요? Onde está a atenção do Senhor? 교회에 있습니다. Está na igreja. 여러분 뭐 주님이 지금 어디 월드컵에 관심이 있으시겠어요? Será que o Senhor ele está interessado em Copa do Mundo? 여러분 주님이 미국 대통령에게 관심이 있는 줄 아세요? Será que o Senhor tem interesses no presidente dos Estados Unidos? 여러분 지금 온 세상은 카타르 월드컵에 막 열광하고 있습니다. O mundo todo está enlouquecido por conta da Copa do Mundo no Catar. 저도 잠깐 봤어요. 오늘 축구한다고. E hoje eu também assisti um pouco. 근데 주님의 관심은 어디 있을까요? Mas onde está a atenção do Senhor Deus? 지금 여러분 우리 오늘 내일 1박 2일로 브라질 임원 수련회 한다고 상파울로 신문에 났어요? Então, saiu no jornal de São Paulo, dizendo, na Folha de São Paulo, por exemplo, dizendo que vai acontecer o treinamento dos líderes durante 2 dias e 1 noite aqui. 폴리아지 상파울로에 났습니까? Apareceu na Folha de São Paulo? 안 났어요? Não apareceu? 그 이상한 거잖아. 이거 Tá 봐요. estranho, não é? Por que não foi divulgado? 아니 지금 제일 중요한 교회 임원 수련회가 있는데 왜 폴리아지 상파울로에 왜 그 기사 안 나는 거예요? A coisa mais preciosa é esse treinamento dos líderes na igreja, mas por que não foi publicado no jornal? 모르는 거예요. 뭐가 중요한지를. Porque eles não sabem o que é importante. 월드컵 얘기만 신문에 나오고 왜 교회 리더 수련회 하는 건 왜 안 나옵니까? Nos jornais, nas notícias aparecem muito sobre a Copa do Mundo, mas por que não aparece sobre esse treinamento dos líderes? 여러분, 주님의 관심은 지금 이 자리에 있습니다. A atenção do Senhor Deus, o seu interesse está na igreja. 왜요? Por quê? 주님의 몸이니까. Porque somos corpo de Cristo. 여러분 지금 브라질 교회 리더들이 정말 구원받은 리더들이 함께 모여서 브라질 선교를 계획하고 함께 모여서 ma음을 모으고 주님을 찬양하고 여러분 이걸 주님이 얼마나 기뻐하시겠어요, 여러분? Então esses líderes estarem reunidos diante do Senhor Deus, eles terem recebido a salvação, estarem reunidos diante do Senhor Deus para esse trabalho dentro da igreja, como o Senhor Deus ele deve se agradar dessa comunhão? 여러분 주님 모실 때는 이 세상 모든 것 위에 교회가 있는 겁니다. Porque quando o Senhor ele retornar, o Senhor ele estará sobre todas as coisas deste mundo. 여러분 아까 로마서 16장에 이름들 쭉 나왔잖아요. Se nós olharmos em Romanos capítulo 16, previamente já tinha o quê? O nome de várias pessoas. 로마에 살고 있는 형제 자매들의 이름이 쭉 나왔습니다. Nome de irmãos e irmãs que moram em Roma. 그 당시에 로마 황제가 있었을 거 아니에요. Também lá tinha, naquela época, um imperador de Roma, não é? 그 당시에 로마 황제 가장 높은 로마 황제는 왜 거기 안 E 나옵니까? por que o imperador romano, que era o homem mais altivo deste mundo, não estava escrito nesse 그 livro? 당시 온 세상 사람들은 로마 황제는 다 그 이름을 다 알고 있었을 O 거예요. mundo todo conhecia o imperador de Roma, e seu nome. 근데 주님 보실 때는 로마 황제 이름이 별로 안 중요해. Mas ao ver do Senhor, o imperador romano não é importante. 베베 자매님 이름이 훨씬 더 중요했던 겁니다. 주님 앞에는. Diante do Senhor, o nome da irmã Febe era muito mais importante. 많이 수고한 마리아라는 그 자매 이름이 훨씬 더 중요했던 겁니다. Então era muito mais precioso o nome da irmã Maria que se dedicou pelo trabalho. 여러분 마리아 자매님의 이름만 중요하겠냐 그거예요. Será que o nome da irmã Maria, somente esse nome era importante? 여기 마리아 많이 계시죠? Tem muitas Marias aqui, não é? 많이 수고한 마리아 그랬어요. Então ele disse a Maria que se trabalhou bastante. 많이 수고해야 됩니다. Então precisa se dedicar muito também. 여러분 주님은 주님 보실 때는 교회가 얼마나 중요한지 몰라요. Então, ao ver do Senhor Deus, nós não sabemos como a igreja é preciosa, é importante. 여러분 그때 이 자매 그 로마서 16장에 나왔던 사람들은 그냥 교회를 사랑하고 좋은 마음으로 교회를 위해서 수고하고 봉사하고 그냥 했을 겁니다. 좋은 마음으로. Então, em Romanos capítulo 16, as pessoas que ali aparecem devem ter com bom coração se dedicado, trabalhado, servido à igreja. 그게
얼마나 하나님 보실 때 영광스럽고 놀라운 일인지 미처 몰랐을 거예요. 그 Eles, 사람들은. com certeza, naquele tempo não sabiam quão importante, quão precioso era esse trabalho que eles fizeram diante do Senhor 그냥 Deus. 교회에서 베베자매님은 식사 좀 준비해가지고 어려운 사람들 식사 대접하고 바울사도 오면 식사 대접하고 그냥 그런 일을 했을 거예요. A irmã Febe, ela deve ter somente hospedado e permitido comida para os irmãos necessitados, para o apóstolo Paulo quando ele chegasse, e só isso. 또 어떤 사람들은 바울사도와 함께 복음 전하다 그냥 감옥에 갇혔을 거예요. E 그냥. outros estavam ali acompanhando o apóstolo Paulo pregando junto com ele, mas de repente foram presos e foram 그게 aprisionados. 얼마나 놀랍고 영광스러운 일인지 그 당시 몰랐을 겁니다. Mas naquele tempo eles não sabiam quão glorioso, quão um grande galadão seria esse trabalho. 2000년 교회 역사 속에서 얼마나 많이 이 사람들의 이름이 교회 안에서 설교되고 찬양받았냐 그거예요. Mas passando esses 2000 anos, ao longo de todo esse tempo, quantas vezes o nome deles foram citados, quantos do nome deles foram louvados? 그 당시 로마 사회에서는 아무도 알아주지 않는 비천한 이름들이었습니다. Eram nomes realmente simplóricos que na época a sociedade romana nem reconhecia. 여러분 우리도 지금 누가 알아줘요? E quem nos reconhece agora? 새벽에 일어나가지고 새벽에 일찍 일어나가지고 공항 가가지고 비행기 타고 여기 왔는데 아침도 못 먹고 왔는데 누가 알아줍니까? Então, vocês acordaram cedo de manhã e foram até o aeroporto, pegaram o voo e vieram aqui, mas quem reconhece esse trabalho de vocês? 우버를 4번이나 불렀는데 막 취소하고 새벽에 우버 오지도 않고 마음 졸이면서 겨우 온 형제들 있다 그러더라고요. Então, dizem que tinham irmãos e irmãs que chamaram o Uber quase pela quarta vez e ele não vinha e vinha e não vinha e com o coração apertado chegaram. 이거 누가 알아줘요? E quem reconhece esse feito? 주님 알고 계십니다. Então, somente o Senhor o sabe. 우리 교회도요. 오늘 이 모임에 참석하기 위해서 일부러 오늘 휴가를 낸 분들도 있어요. Então, hoje também tem irmãos e irmãs que pediram folga para poderem participar dessa comunhão da Igreja de Brasília. 여기 모임에 오기 위해서 비행기표 사가지고 돈 얼마나 많이 써야 됩니까? 그 Para- 희생하고 오는 거예요. Para comprar a passagem, para chegarem até aqui hoje. Isso tudo também, olhe quanto é a despesa. Isso tudo é sacrifício. 주님은 주님의 뜻을 교회를 통해서 나타내시고 교회를 통해서 이루십니다. Então, o Senhor Deus, Ele manifesta o seu trabalho através da igreja e cumpre através da igreja. 교회 안에 일꾼들을 통해서 주님의 뜻을 나타내시고 주님의 뜻을 이루신다니까 교회를 Então, 통해서요. o Senhor, Ele manifesta o seu trabalho através dos seus servos e cumpre através dos seus servos na igreja. 여러분 브라질에 지금 교회가 4개가 있습니다. Então, no Brasil nós temos 4 igrejas agora. 여러분 브라질에 교회가 없으면 브라질에 누가 전도합니까? Se não tivermos igrejas no Brasil, quem é que vai evangelizar? 여러분 브라질에 교회가 없으면 브라질에 복음 누가 전하 안 하고요? Se não tiver as igrejas no Brasil, quem vai pregar o evangelho? 여러분 룰라가 전합니까? 보우소나루가 전합니까? Vai ser Lula ou vai ser Bolsonaro? 그들은 정치 권력은 있지만 복음 전할 힘은 하나도 없는 거예요. Ambos têm poder político, mas eles não têm poder para pregar o evangelho. 전혀 가끔 정말 브라질에 이렇게 선교하고 있다는 생각 나면요. 자다가 깬 적이 몇 번 있어요. Então tinha vezes que no meio da noite eu comecei a imaginar que eu estava evangelizando, fazendo a missão aqui no Brasil e eu acordava do 저 이 nada. 거짓말하면 진짜입니다. Então isso é de verdade. 하나님 이렇게 연약한 사람을 브라질에 보내셔가지고 이 넓은 브라질에 어떻게 복음 전하시려고 저 같은 사람을 보내셨습니까? E de noite eu começava a pensar, Senhor Deus, como é que o Senhor escolheu uma pessoa tão fraca como eu para enviar para esse Brasil? Como é que eu vou 뭐 pregar 어떤 nesse 때는 막 Brasil? 두려움이 몰려와요. 두려움이. Às vezes bate o medo, 어떤 도망가고 싶어요. parece que eu quero fugir. 빨리 저기 웅도이스 테라스 밀라스에 표 사가지고 한국 가고 싶다 나 진짜. Então eu quero procurar num 그런 2, 3 생각이 들 milhas 때가 e 있다니까요. voltar para a Coreia. Tem vezes que eu sinto assim, que eu me sinto assim. 솔직히 말씀드리는 겁니다. Então, isso eu estou sendo sincero com vocês. 여러분 선교사들이 트랑킬로하게 여기서 여행하는 게 아니에요. Então, os missionários que vieram para o Brasil, eles não estão aqui tranquilos viajando. 어떤 데 진짜 잠이 깨가지고요. 막 너무 해가지고 한참 기도할 때가 있습니다. Então, tem vezes de noite que eu acordo assustado e eu oro durante um longo período de tempo. 근데 그게 이제 제 교만이죠, 교만. Então, mas isso é a minha arrogância. 제가 네가 뭘 하려고 그러냐, 네가. Então, mas o que você pretende fazer? 그러면 혼자는 할 수 없습니다. 근데 우리는 할 수 있는 거예요. Então, sozinho não temos como, mas nós podemos. 우리 안에 주님이 계시잖아요. Então, o Senhor está dentro de nós. 우리 안에 주님이 살아 계시잖아요. O Cristo está vivo dentro de 주님이 nós. 교회를 통해서 일하십니다. O Senhor, Ele trabalha através da 네, igreja. 우리가 주님 앞에 올바로 행하고 말씀에 순종하면 주님이 우리를 귀하게 쓰실 겁니다. Quando nós agimos e andamos corretamente dentro da igreja, o Senhor Deus com certeza Ele vai nos utilizar. 순종한 만큼 쓰십니다, 주님이. O Senhor Ele utiliza o quanto você obedece. 여러분 3장 Efésios capítulo 3
versículo 9 e 10. Efésios capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos ler 9 e 10. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 여러분 여기에 하나님의 비밀의 경륜이 다 감추어 있었습니다. Aqui nós podemos ver que a dispensação do mistério do Senhor Deus estava como? Oculto. 오랜 시간 동안 그 하나님의 비밀이 감춰져 있었어요. Então aqui o mistério do Senhor Deus estava oculto durante séculos. 그런데 이제 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 한다 그랬습니다. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades nos céus. 이 천사들입니다. Esses são o quê? Os anjos. 엄청난 능력을 가지고 있는 천사들. Então, os anjos que têm um poder incrível. 근데 그 엄청난 능력을 가지고 있는 천사들도 교회를 통해서 하나님의 지혜를 배운다 그랬어요. Então, até esses anjos que possuem um incrível poder, eles aprendem através da igreja. 이 얼마나 놀라운 말씀이에요. Como essa palavra é surpreendente. 여러분 천사들도 직접적으로 하나님의 계획을 알 수 없습니다. Os anjos não têm como saber o plano de Deus diretamente através de Deus. 하나님의 비밀들을 천사들도 하나님의 일꾼들인 천사들도 모르는 거예요. Nem os anjos, os serventes mais próximos de Deus, não sabem o plano de Deus, os mistérios de Deus. 근데 교회를 통해서 천사들도 하나님의 비밀을 배웁니다. Mas os anjos, eles aprendem sobre o mistério de Deus através da igreja também. 하나님의 계획도 배웁니다. Eles aprendem sobre o plano de Deus, 복음의 비밀도 배우는 거예요. aprendem sobre o mistério do evangelho. 교회가 비밀이라는데 교회의 비밀도 천사들이 교회를 통해서 교회의 비밀도 Eles 배웁니다. aprendem sobre o mistério do ministério do Senhor Deus também. 여러분 교회를 통해서 하나님의 뜻을 나타내셔요. Quer dizer que o Senhor Deus, ele manifesta o seu plano através da igreja. 그래서 교회를 떠나서는 주님이 함께 하시는 교회를 떠나서는요 절대로 신앙이 성장할 수 없습니다. Por isso que a sua vida de fé jamais pode crescer partindo da igreja. 올바로 주님을 섬길 수도 없습니다. Então não tem como nem servir de forma correta o Senhor. 여러분 그거 아셔요? Vocês sabiam disso? 진짜 교회 안에 주님이 역사하신다는 거 아십니까? Vocês sabem que o Senhor, ele realmente, verdadeiramente trabalha dentro da igreja? 저희 조금 걱정되는 게 있어요. Então tem umas coisas que eu me preocupo. 우리 교회도 형제 자매들이 많이 계신데 Nós temos muitos irmãos e irmãs dentro da nossa igreja. 이 브라질리아 교회에도요 교회가 뭔지 모르는 분들이 너무 많이 Mas 계셔요. tem muitos irmãos e irmãs, muitas pessoas dentro da nossa igreja de Brasília que não sabem o que é igreja. 아무 교회의 말씀이나 막 다른 형제 자매들에게 전달합니다. Então, eles pegam qualquer palavra de qualquer outra igreja e saem compartilhando com outros irmãos. 이제 걱정돼요. E isso me preocupa. 그게 진짜 올바른 말씀이 아닐 수도 있는데 Pode ser que aquela palavra não seja uma palavra correta. 여러분 말씀을요 그냥 이거 여기 있고 좀 듣다가 막 이것저것 듣잖아요. 완전히 뒤죽박죽이 돼가지고 신앙생활을 오래 한 것 같은데 나중에 보면 아는 게 하나도 없어요. 아는 게 하나도. Então você ouve a palavra de lá, de cá e parece que está crescendo, mas é uma bagunça. E quando passa muito tempo a vida de fé, no final não sabe de nada. 교회 안에 오래 있었다고 하는데 가끔 보면 엉뚱한 행동을 하고 있는 거예요. Diz que frequentou de muito tempo a igreja, mas por fim está fazendo uma bobeira dentro da igreja. 하나도 몰라. 하나도 몰라. Não sabe de nada. 지금까지 뭘 배웠냐고 뭘 O que 배웠냐고. aprendeu até hoje? 제가 저를 자책합니다. Então eu falo isso de mim mesmo também. 그래도 이 브라질리아 와가지고 거의 4년 가까이 설교하고 있는데 저분이 하나도 못 배웠구나. Então eu estou evangelizando aqui há 4 anos no Brasil, mas aquela pessoa até agora não aprendeu nada. 제 잘못이죠. Então isso é culpa minha. 여러분 말씀을 이것저것 뒤죽박죽 들으면요 하나도 못 배우게 됩니다. No momento que você ouve isso, aquilo, começa a bagunçar, você não aprende nada. 좀 부탁드리고 싶은 게 있어요. E tem uma coisa que eu quero pedir para vocês. 여러분 주일마다 설교 교회에서 주일 설교 있잖아요. Então não tem a pregação do domingo que vocês ouvem? 그거 잘 들으십시오. Precisam ouvir atentamente essa palavra. 그 들으실 때 찾았던 성경 구절들만이라도 좀 메모해 놓으셔요. E aquelas palavras do domingo que vocês ouviram, pelo menos aquelas palavras principais, anotem. 그리고 집에 가서 그 적었던 구절들을 다시 한번 찾아보세요. Cheguem em casa, procurem esses versículos novamente. 그럼 그게 훨씬 더 오래 남습니다. Então, isso resta de forma bem mais longa do que qualquer outra coisa. 그리고 수요 말씀. E a palavra de quarta-feira. 임원들은 수요 말씀에 꼭 참석하셔야 돼요. Os líderes precisam com certeza participar da reunião de 여러분 quarta-feira. 1년 동안 꾸준히 수요 말씀 참석하면요.
정말 중요한 것들을 많이 배우게 됩니다. Então, durante o ano inteiro, quando nós participamos do culto de quarta-feira, nós aprendemos coisas importantíssimas. 여러분 오늘 저희 전도인들도 아침에 모여서 설교 들었는데 전 세계 우리 교회가 정말 개수를 다 알 수 없을 정도로 정말 몇천 개가 있습니다. 몇천 개가. Hoje nós, os pastores, também ouvimos a palavra pela manhã e é incontável o número de igrejas que nós temos pelo mundo. São milhares. 그런데 수요일 날 다 같이 말씀을 듣습니다. Mas todos eles ouvem a palavra na quarta-feira. 왜? 믿는 것과 아는 것이 하나가 되기 위해서. Porque o que você conhece e o que você crê precisa se tornar um só. 여러분 수요 말씀을 안 들으면 어떻게 되는지 아세요? Sabe o que acontece quando você não ouve a palavra de quarta-feira? 상파울루랑 브라질리아 교회가 만났는데 형제자들이 만났는데 별로 안 통해. A igreja de São Paulo e de Brasília se encontram, mas eles não conseguem compartilhar as coisas, não conseguem ter uma comunicação adequada. 그 사실입니다. É verdade isso. 여러분 성경에 보면 믿는 것과 아는 것이 하나가 된다고 말씀하셔요. Então, a Bíblia já diz, no que nós conhecemos e o que cremos precisa se tornar um só. 여러분 4장 13절을 한번 보세요. 4장 Nós olhamos 13절. capítulo 4, versículo 13. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그랬습니다. Porque aqui ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. fe와 conhecimento 믿음뿐만 아니라 아는 것도 하나가 돼야 되는 거예요. 하나가. Então, a fé e o conhecimento, então o que você conhece, o que você crê, precisa se tornar um só. 우리가 unidade 하나가 되는데 정말 중요한 게 뭐냐? 수요 말씀입니다. Então, o que é muito importante para nós nos tornarmos em uma unidade é a palavra de quarta-feira. 여러분 우리 교회 말씀이 부족한 게 아니잖아요. Então não é que falta palavra dentro da nossa igreja, não é? 정말 주일 설교와 수요 설교 꾸준히 1년만 열심히 한번 들어보세요. Então tentem ouvir ao longo de um ano a palavra de domingo e de quarta-feira continuamente. 완전히 아는 게 달라지게 될 겁니다. Então com certeza vai mudar o seu conhecimento, o que você sabe. 사실입니다. Isso é verdade. 우리 교회도 보면요. 수요 말씀 나오는 분들 정말 꾸준히 나오셔요. Se nós olharmos para a nossa igreja também, os irmãos que participam do culto de quarta-feira, eles vêm continuamente. 너무 좋다는 거예요. Isso é muito bom. 계속 알아갑니다. Então quer dizer que os irmãos eles continuamente vêm e aprendem mais. 우리 임원들은 그렇게 하셔야 됩니다. Então nossos irmãos líderes precisam fazê-lo. 그리고 구체적으로 이제 남은 시간 동안 잠깐 동안 그 교회 임원의 역할에 대해서 좀 생각해 E 보겠습니다. agora, o tempo restante, nós iremos pensar um pouco sobre o papel, o dever do líder dentro da igreja. 그 구약 성경에 보면 여러 제사 중에 소제 오페르타지 알리멘투스 소제가 있는데 그 소제가 교회 안의 봉사를 잘 설명해 주고 있습니다. Então, se nós olharmos no Antigo Testamento, ele aparece sobre a oferta dos alimentos e fala muito bem a divisão desse trabalho. 레위기 2장 Então, 1절입니다. Levíticos 2장 1절이요. 2장 1절. Capítulo 2, versículo 1. Levítico capítulo 2, versículo 1. Levítico capítulo 2, Levítico capítulo 2, versículo 1. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E chamou, desculpa, capítulo 2. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. 여기 이제 소제 그 제사 지내는 법이 쭉 설명되어 있습니다. Então aqui ele fala como que deve ser feita a oferta de manjares. 이 소제는 우리 교회 안에 봉사를 잘 설명해 주고 있는 제사입니다. E essa oferta de manjares ele explica muito bem sobre o que é esse trabalho, esse serviço dentro da igreja. 이 소제를 드릴 때 반드시 세 가지가 들어가야 되는 거예요. Então para fazer essa oferta de manjares, esse serviço, você precisa ter três componentes. farinha, azeite e incenso. 첫 번째 고운 가루, 아주 farinha, 고운 가루가 들어가야 돼요. Primeiro, ele fala flor de farinha, quer dizer o quê? Farinha bem finíssima, não é? Bem coada. 여러분 고운 가루가 된다는 건요. 그러니까 알곡이 깨져야 됩니다. Então, para que possa formar a flor de farinha,
O grão ele precisa ser o quê? Totalmente triturado. 그럼 그렁이요 깨지지 않고 그대로 있으면요 파린야가 그 가루가 되지 못해요. Se o grão não for triturado, ele se mantém o quê? Como um grão, ele não se torna uma farinha. 알곡이 깨지고 부셔지고 갈려야만 고운 가루가 될 수 있습니다. Então ele precisa ser quebrado, batido, triturado, moído para que ele se torne uma farinha. 근데 깨지기 싫잖아요. Mas não gosta de quê? Se quebrar. 왜냐면 깨지면 내 모양이 사라지거든. Porque se eu me quebrar, eu perco o meu formato. 아 이건 내 성격인데. Ah, essa é a minha característica. 난 이걸 원하는데. Ah, mas eu gosto disso. 저는 원래 이런데요. Ah, mas na verdade eu já sou 이건 assim. 저의 개성입니다. Essa é o meu caráter, a minha personalidade. 그게 그렁이에요, 그렁. Isso é o quê? O grão. 깨지면 아프고 내 모습이 사라지고 힘든 Então, no 겁니다. momento em que você se quebra, dói, machuca, você perde o seu formato. 그러면 안 깨지면요 절대로 하나님 앞에 소재로 드려질 수가 없어요. Mas no momento em que você não é quebrado, você não é triturado, você não é mudado, você não consegue ser servido como oferta para o Senhor. 왜 여러분 우리가 하나님 앞에 올바로 온전히 우리를 드리지 못할까요? Então, por que será que nós não conseguimos entregar perfeitamente a nós mesmos ao Senhor? 안 깨지는 거야, 안 깨져. Porque não quer quebrar. 나는 원래 이래. Ah, eu já sou assim, eu 이게 내 sempre fui 성격이 assim. 내 성격입니다. Essa é a minha característica. 근데 고운 가루가 되어야 돼요. Tomás precisa se tornar flor de farinha. 자기 성격과 자기 고집을 계속 주장하면요. 그런 상태로는 소재를 드릴 수 없습니다. Então, no momento que você se mantém no seu formato como grão, você não pode se tornar uma oferta de manjares. 말씀 앞에 자기를 굴복시켜야 돼요. Você precisa sujeitar a si mesmo diante da palavra. 오늘 수요 말씀 가기 싫은데 Ah, eu não 가야 queria 돼요, ir à 가야 palavra 돼요, de 가야 quarta-feira, mas eu preciso ir. Quero perguntar para vocês. 오늘 만약에요. 지금 축구 끝나고 다행히 모임이 있어서 망정이지. 축구 시간과 모임 시간이 겹쳤으면 여러분 오실 거예요, 안 오실 거예요? Então, pessoal, ainda bem que o jogo do Brasil acabou, mas pensem bem. Se o jogo do Brasil fosse bem nessa hora do culto, vocês viriam ou não viriam? Will or no? Sim? Eu não. 여러분, 자기가 원하는 것이 있고 하나님 뜻이 있는 거예요. Então tem o que você deseja e tem a vontade de Deus. 자기 뜻을 하나님 뜻 앞에 굴복시켜야 됩니다. Então você precisa sujeitar a sua vontade perante a vontade de Deus. 그게 깨지는 거예요. Isso é quebrar. 그걸 자꾸 반복해야 됩니다. Isso precisa ser o quê? Repetidamente. 하나님의 뜻을 위해서 자기를 굴복시킬 수 있어야 됩니다. Então você precisa conseguir sujeitar a si mesmo diante do Senhor. 여러분 11조 하는 거 쉽지 않죠? Então não é fácil fazer o dízimo. 압니다. 11조 하는 거 쉽지 않아요. Eu sei, não é fácil fazer o dízimo. 왜냐면요. 한 달 쓰기가 빠듯해. Então porque utilizar no mês a mês fica muito apertado. 근데 여기서 또 10분의 1을 하나님께 어떻게 드려 힘든데. Mas como é que eu vou dar 1/10 para o Senhor Deus? É difícil. 결심하셔야 됩니다. Vocês precisam o quê? Estar determinados. 여러분 임원은 반드시 11조 드려야 됩니다. Então líder ele precisa com certeza dar o seu dízimo. 여러분 11조가 뭡니까? O que é o dízimo? 11조는요. 하나님 이건 다 하나님 겁니다. 이건 다 하나님이 저에게 주신 겁니다. 그걸 인정하는 게 11조예요. O dízimo é você reconhecer, é admitir diante do Senhor Deus de que, Senhor Deus, todas as minhas coisas são suas. 어떤 분은 11조는 율법이잖아요. Algumas pessoas me dizem, mas pastor, dízimo é lei. 신약 시대는 율법이니까 지킬 필요 없잖아요. Novo Testamento não existe lei, então não preciso guardar. 여러분 11조를 언제 하나님이 주셨습니까? Quando que o Senhor Deus permitiu o dízimo? 여러분 물론 쉽게 여러분 모세가 그 계명 받을 때 그때 10계명 주신 거예요, 하나님이? Então foi o Senhor 11조 그때 하라고 해서 하나님 말씀하신 거예요? Então, o Senhor Deus ele permitiu o dízimo para vocês realizarem quando Moisés recebeu os 10 mandamentos diante do Senhor Deus? 아닙니다. Não foi. 여러분 최초의 11조를 누가 드렸어요? Quem deu o primeiro dízimo ao Senhor Deus? 아브라함이 멜기세덱에게 드렸습니다. Abraão deu para Melquisedeque. 아브라함이 전쟁에서 승리하고 많은 것들을 하나님이 얻게 하셨어요. O Senhor Deus permitiu que Abraão ganhasse diversas coisas por ter vencido na batalha. 그 10분의 1을 딱 떼가지고 살레망 멜기세덱 예수 그리스도를 상징하죠. 예수 그리스도에게 10분의 1을 딱 드린 겁니다. E ele pegou 1/10 desses espólios, desses despojos e deu para Melquisedeque que representava o Senhor 그게 Jesus. 성경 최초의 11조예요. Esse é o primeiro dízimo que aparece na Bíblia. 율법이 아닙니다. Isso não é lei. 하나님 이건 다 하나님이 나에게 주신 것입니다. 이건 다 하나님 것입니다. 그 뜻이 10분의 1 드리는 거예요. Então, o que significa eu dar esse dízimo? Senhor Deus, todas essas coisas são suas. 여러분 11조를 왜 못 드릴까요? Por que você não consegue dar o dízimo? 왜 온전한 11조를 못 Por que 할까요? você não consegue dar o dízimo
perfeito. 하나님 내 거예요 이거 하나님. 이거 Você 내 fala, ah, mas Deus, isso 아 aqui 이거 é 내 meu. 거예요 Isso 하나님. aqui é meu. 그러니까 아까워. 이거 내면 또 힘들어지는데. Então você começa a pensar, ah, mas se eu der agora vai ficar difícil daqui a pouco. 야, 아까운 거예요 아까워. Então você tem pena de entregar isso. 여러분 겁니까? Isso é de vocês? 아닙니다 Não 여러분. é, não é. 하나님 거예요 다 하나님 겁니다. Tudo é do Senhor Deus. 그러니까 11조로 한다는 건 뭐냐? 내가 이 모든 것이 하나님 거라는 걸 인정하는 신앙의 사실은 신앙의 출발이 11조입니다. O que significa fazer o dízimo? Na verdade, é o início, é o pontapé inicial da vida de fé. 그 리더는요. 정말 교회 리더는 11조 참여하셔야 É 됩니다. por isso que um líder dentro da igreja verdadeiro precisa participar do dízimo. 하나님 앞에 그 아직 용기가 안 생기면 하나님 앞에 기도하세요. Então, se vocês não tiverem essa coragem diante do Senhor Deus, orem. 하나님 11조 하게 해주세요. Ah, Senhor Deus, permita para que eu possa dar esse 하나님 dízimo. 저에게 용기 주세요. Senhor, me permita a coragem. 제가 전에 한번 브라질 교회에서 설교할 때 한번 말씀드린 적이 Então, 있는데 teve uma vez que quando eu estava pregando na igreja de Brasília, eu disse uma vez. 제가요 그 임용고사 한국에서 교사되기 위한 시험을 여러 번 떨어졌어요 제가. Então, eu já contei para vocês que eu falhei várias vezes na prova de me tornar professor dentro na Coreia do Sul. 이제 올해 마지막으로 해야 되겠다 말했어요. E eu sempre pensava, hoje vai ser o último ano. 하나님께 어느 날요 저도 모르게 기도를 했어요 기도를. E uma vez eu orei diante do Senhor Deus. 하나님 우리 합격하게 해주시면 이건 하나님이 저에게 선물해 주신 걸로 알고 순간적으로요 모든 월급을 1년 동안 모든 월급을 하나님께 다 드리겠습니다라고 하려다가요 그건 안 되겠다 싶어가지고 10의 3조 1년 동안 월급의 30%를 하나님께 드리겠습니다라고 제가 기도를 했어요. Então eu fiquei orando diante do Senhor Deus e quase eu disse para o Senhor Deus, quando eu passar nessa prova, o primeiro salário, quer dizer, todo o meu salário eu vou dar para o Senhor, ofertar para o Senhor, mas eu fiquei um pouco com pena, então eu disse, Senhor, eu vou entregar 30% do salário do ano para o Senhor. 근데요 그 해 합격했습니다. Então, e eu consegui passar no final do ano nessa prova. 그리고 교회 안에서 우리 자매를 소개받아서 결혼하게 됐어요. E dentro da igreja eu conheci a minha esposa e me casei. 월급날이 됐습니다. E chegou o dia do salário 우리 자매가 월급 내놔. e a minha esposa disse, me dá o seu salário. 월급 내놔. Cadê o salário? 돈은 내가 관리한다 Porque 오늘부터. o dinheiro, a partir de hoje, quem gerencia sou eu. 그때부터 우리 자매가 다 뺏겼어 우리 자매한테. Então eu perdi tudo a partir daquele dia para minha irmã, para minha 제가 esposa. 그때 얘기했어요. E eu disse para ela, 근데 이제 다 10의 3조를 1년 동안 드려야 된다. então eu disse, eu preciso entregar 3/10 para o Senhor Deus. 우리 자매가 깜짝 놀래요. E ela se assustou. 그 결혼하기 전에 얘기해야지. 그 얘기하더라고요. E ela se assustou e olhou para mim e disse, você tinha que ter me contado isso antes de se casar comigo. 결혼하기 전에 얘기했으면 내가 이 결혼을 다시 한번 생각해 봐야 되는데. Porque se você me dissesse isso antes do casamento, eu tinha repensado no casamento. 그래가지고요. 어쨌든 10의 3조를 1년 동안 했어. Por fim, claro, os 30% do meu salário eu ofertei diante do 그 Senhor 얼마나 Deus. 생활이 빠듯하겠어요. E como minha vida ficou apertada, não é? 그런데 이상하게요. 이제 학생들이 쉬는 방학이 됐습니다. 방학이. Mas uma coisa engraçada é que chegou nas férias dos 근데 저도 estudantes. 출근 안 하고 놀고 있었죠. E eu também estava brincando em casa, não tinha por 근데 que ir para o 갑자기 trabalho. 별로 저랑 연락도 없던 한 다른 학교 선생님이 저에게 전화가 왔어요. Mas a professora de uma outra igreja que nem tinha muito contato comigo, ela me ligou. 우리 학교 보충 수업 좀 나보고 대신해 달래. Ela falou: você pode repor as aulas na minha escola? 그럼 방학 때 하는 수업은요. 시간이 다 돈으로 줍니다. Então, quando você dá aula nas férias na Coreia do Sul, você recebe por hora. 1시간 수업하면요. 100회알씩 주는 거예요. Então, 100회. você recebe R$100 por hora de trabalho. 하루에 6시간씩. Então, quer dizer que 6 horas por 하루에 dia. 600회알씩 받는 거 하루에 Então, 600회알씩. você recebe R$600 por hora. Por dia, perdão. 40일 동안. E durante 40 dias das férias. 하나님이요. 11조 한 것보다 10의 3조 한 것보다 순식간에 훨씬 더 많이 그냥 주신 거예요. Então quer dizer que o Senhor Deus ele me permitiu muito mais do que aqueles 30% que eu havia ofertado 근데 para o 그런 Senhor. 경험이 한두 번이 아닙니다. 한두 Mas 번이 아니에요. essa experiência não foi só uma ou duas 아마 이 vezes. 중에서도 그런 경험 하신 분들 많이 계실 Entre 거예요. os irmãos e irmãs que estão presentes aqui, com certeza devem ter provado desse trabalho do Senhor Deus. 여러분 11조 하면 하나님이요. 반드시 채워 주십니다. Se você faz o dízimo diante do Senhor Deus, com certeza o Senhor Deus ele repõe. 복을 주셔요. Ele permite a benção. 두 번째, 소재에는 반드시 기름을 넣으라고 Então, 말씀하셨어요. segundo o Senhor, ele disse para usar o azeite. 여러분,
이 고운 가루는 기름을 넣어서 반죽을 해야만 한 덩어리가 되잖아요. Então, flor de farinha, você precisa fazer o quê? Precisa transformar ela numa massa para ela virar uma bolota assim, não é? 기름을 넣지 않으면요, 그 가루가 그냥 다 떨어져서 그냥 가루예요. 이 반죽을 할 수 없습니다. Mas se essa farinha não for molhada ou não for colocada esse azeite, ela não tem como se transformar numa massa, ela continua como farinha. 그래서 반드시 소재에는 기름을 넣어야 돼, É 기름을. por isso que para você fazer massa, você precisa colocar o quê? Azeite. 그러면 성경에서 기름이 뭘 의미합니까? O que representa o azeite na Bíblia? 뭐죠? O que representa? 성령입니다. É o Espírito Santo. 아셔? 찾았어요? No? 여러분 그 성경에서 기름은 성령을 의미하잖아요. Então, na Bíblia, o azeite ele representa o Espírito Santo. 그걸 여러분 이 성령은 이 교회를 하나 되게 하는 거예요. 하나 되게. Então, esse Espírito Santo ele unifica a igreja. 이 다 떨어져 있는 그 가루를 하나 되게 하는 기름이 하나 되게 하는 것처럼 성령이 교회를 하나 되게 하십니다. Assim como cada pedacinho de farinha que ele vai se unindo através do azeite, o Espírito Santo ele unifica tudo. Efésios capítulo 4, vamos verificar. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3. 1절부터 3절까지 우리 형제님들만, 자매님들만 4절까지. 1절 에베소서 4장 1절부터 3절까지 우리 자매님들만 한번 Então, 읽어봅시다. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, somente as irmãs poderiam ler. Vamos ler. Irmãs, 1, 2. 자, 뭐라고 말씀하시면 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하라 그랬습니다. Aqui ele fala: rogo-vos que andeis como é digno na vocação que fosse chamados. 구원 하나님이 복음으로 우리를 불러주셨으면 그래서 구원받은 사람처럼 행하라는 거예요. Então aqui nós somos chamados para a salvação do Senhor Deus, então precisamos agir de forma digna como salvos. 그리고 주님이 우리를 교회의 리더로 O 불러주셨습니다. Senhor Deus ele nos chamou também como líder dentro da igreja. 그래서 구원받은 사람처럼 교회의 리더처럼 행하라는 É 거예요. por isso que como um salvo, como um líder, você precisa agir 합당하게. de forma digna. 어떻게 하는 게 구원받은 사람처럼 또 리더처럼 행하는 겁니까? Como você 합당하게. pode andar de forma digna como um salvo, como um líder? 여기 3절에 보면 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 그랬어요. Então, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da 여러분 paz. 성령은 교회를 하나 되게 하셨습니다. O Espírito Santo, ele unifica a igreja. 그 리더는 어떤 역할을 해야 됩니까? O que o líder tem de papel nisso? 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 됩니다. Ele precisa o quê? Procurar guardar essa unidade feita pelo Espírito Santo. 절대 교회를 나누는 일을 하면 안 됩니다. Jamais pode fazer o trabalho de dividir a igreja. 여러분 교회는 하나님이 하나로 만들어 주셨어요. 한 덩어리로. A igreja foi feita em uma massa, em um bloco feito 여러분 pelo Senhor. 성천식 참여해 보셨죠? Vocês já participaram da Santa Ceia? 여러분 산타세이 할 때 빵이 처음에 떡이 이렇게 한 덩어리던가요? 막 나눠져 있던가요? A Santa Ceia, o pão, ele está todo dividido ou ele é um pão inteiro? 뻥 인대로입니다. Ele é um pão inteiro. 거기서 떼는 거예요. E daquele pão inteiro você pega a sua porção. 소재도 기름을 넣어가지고 소재도 한 덩어리로 뭉치는 겁니다. E aquele pão também ele é feito com flor de farinha ajuntado pelo azeite. 성령이 그렇게 하신 거예요. É o 성령이. Espírito Santo que faz esse trabalho. 그것을 주님이 뭐라고 하시냐? 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 그랬어요. 지키라. E o que o Senhor está dizendo para fazer com isso? Procurando guardar a unidade do Espírito. 지키라는 건 그걸 깨려고 하는 게 있는 깨려고 하는 세력이 있는 거예요. Então por que ele fala guardar? Porque existe alguém que quer quebrar isso. 누굽니까? Quem quer quebrar isso? 땡. 사타나. 마귀는요. 항상 그걸 깨려고 그래요. Então o diabo sempre tenta quebrar alguma 그런데 coisa. 놀랍게도 마귀도 사람을 사용해서 그걸 깹니다. Mas o mais surpreendente é que o diabo ele utiliza até o homem para quebrar. 여러분 이 리더가 조심하지 않으면 하나님이 성령이 하나 되게 하신 것을 그 깨는데 리더가 쓰임 받을 수 있어요. Então se o líder ele não tomar cuidado, ele pode ser utilizado por esse trabalho do diabo para quebrar. 정말 조심해야 돼요. Precisa tomar cuidado. 어떻게 해야 됩니까, 우리는? O que nós precisamos fazer? 2절. Versículo 2. 모든 겸손과 온유로 하고 그랬어요. Ele fala com toda a humildade e mansidão.
정말 겸손하고 온유해야 됩니다. Você precisa ser realmente humilde e manso. 정말 교회 안에서는 그래야 돼요. Dentro da igreja precisa ser assim. 저도 참 쉽지 않아요. Isso não é fácil para mim. 저도요, 막 욱하는 게 있거든요. 욱하는 게. Eu tenho algo de assim, de repente botar para fora. 그리고 나중에 후회해요. E eu me arrependo. 근데 이미 후회한 건 이미 늦었어요, 그때는. E quando eu me arrependo, já é tarde. 여러분, 교회 안에서는 주님이 나는 마음이 온유하고 겸손하니 너희는 내 맹의를 보고 내게 배우라. 주님은 온유하고 겸손하셨어요. O Senhor Jesus ele disse: Eu sou manso e humilde de coração, tomai o meu jugo. E o Senhor Jesus sempre foi um manso e humilde. 우리 리더들은요, 정말 교회 안에서 겸손하고 온유해야 됩니다. Então, nós líderes dentro da igreja sempre precisamos ser mansos e humildes. 다른 형제 자매들을 자꾸 세워주는 역할을 해야 돼요. Nós sempre precisamos fazer o trabalho de estabelecer outros irmãos. 그리고 오래 참아야 됩니다. E sempre precisamos o quê? Suportar, ter essa longanimidade. 못 참을 일이 있거든요. 막 화가 날 때가 있거든요. Então, isso quer dizer o quê? Paciência. Tem momentos que nós não temos paciência para as coisas, ficamos bravos. 여러분이 리더기 때문에 종종 앞에서 어떤 것들을 인도하고 이끌어야 될 때가 있어요. Então, tem momentos, por ser líder, você está adiante de muitos para conduzir, tomar a frente. 근데 잘 따라와 주면 참 좋은데 그렇지 않을 때가 있죠. Então, seria excelente se todos te seguissem, mas eles não são assim. 막 그럼 화가 나죠. 오래 참으셔야 돼요. Então, mesmo que você fique bravo com isso, você precisa o quê? Suportar, precisa ter paciência. 그게 리더의 고난입니다. Então, esse é o sofrimento de um líder. 오래 참고 사랑 가운데서 서로 용납하고. Então, tem que ter essa longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. 그래서 평안해야 돼요. 평안해야 됩니다. 교회가. É por isso que a igreja precisa ter o quê? A paz. 그래서 리더들은 peacemaker, 이 평안을 만드는 사람들이 돼야 돼요. É por isso que dentro da igreja os líderes precisam ser peacemaker, os pacificadores dentro da igreja. For example, 한 형제 자매님이 여러분에게 리더에게 찾아와가지고 교회 다른 사람에 대해서 막 험담을 한다, 안 좋은 얘기를 한다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? Então vamos pensar, se algum irmão ou irmã ele vem para vocês e começam a falar mal de um irmão ou de outra irmã dentro da igreja. 리더들은 영향력이 있기 때문에 여러분들에게 와서 얘기할 수 있습니다. E líderes, já que tem essa influência que os irmãos eles enxergam, eles vão e falam essa coisa para você. 그럼 어떻게 해야 됩니까? E o que você precisa fazer? 그 얘기 다 듣고 있으면 안 됩니다. Você não pode ficar ouvindo tudo que ele tem a dizer sobre isso. 자매님 그만하세요. Você falar, irmã, pode parar. 형제님 그만하세요. Irmão, pode parar. 저 그 얘기 듣고 싶지 않습니다. Eu não quero ouvir sobre isso. 하나님께 기도합시다. Então vamos orar para Deus. 목회자에 대해서 안 좋게 얘기할 수도 있습니다. Pode ser que falem mal do pastor. 우리 목사님 어쩌고 저쩌고 막 얘기할 수도 있어요. Pode ser que falem, nosso pastor é assim, assado. 또 심지어는 교회에 대해서 막 비난할 수도 있습니다. Tem pessoas que até murmuram contra a igreja. 뭐 어떻게 해야 됩니까? O que precisa fazer? 여러분 교회는 주님의 몸이잖아요. A igreja é corpo de Cristo. 그러면 주님의 몸을 비난하고 있는 거예요 지금. Então você está julgando o corpo de Cristo. 그 형제 자매가 누군가 어떤 형제 자매가 교회의 몸인 교회를 비난하고 목회자를 비난하고 형제 자매를 비난하고 그럼 여러분 그거 듣고 있어야 됩니까? Então se alguém está julgando o irmão, o pastor, o irmão e a irmã, a igreja, você vai ficar ouvindo ali? 그 주님의 그리스도의 몸인데요 그게. É o corpo de Cristo aquilo. 막아야 됩니다. Você precisa interromper. 형제님, 자매님 기도합시다. Então, irmão ou irmã, vamos orar por isso. 어떤 오해가 있을 겁니다. Então, com certeza deve ser um mal entendido. 주님 계시니까 주님이 해결해 주실 거예요. Então, o Senhor Deus está presente, Ele com certeza vai resolver. 그 역할을 리더들이 해야 됩니다. Quem faz esse papel? O líder. 왜요? 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 그랬죠. Porque ele fala o quê? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 이 가루로 그대로 있으면 하나님께 소재 못 드리고 그 기름 넣어서 한 덩어리가 돼야 되는 거예요. Porque se permanecer como farinha não se torna uma massa. Através do azeite eles se unem. 여러분 여기 4절에 보면 몸이 하나입니다. Versículo 4, é só um só corpo. 성령도 하나죠. Um só Espírito. 한 소망. Uma só esperança. 주도 하나. Então, um só Senhor. 믿음도 하나. Uma só fé. 세례도 하나. Um só batismo. 하나님도 하나. Um só Deus. 7개 하나 7개. São 7, um só. 7개가 완전수잖아요. 7 é o número perfeito. 완전히 이 교회를 하나로 만들어 주신 게 하나로. Então quer dizer que o Senhor Deus ele transformou a igreja em um só perfeitamente. 여러분 하나 되는데 노력하고 계셔요? Vocês estão se esforçando para se tornarem um só? 여러분 정말 교회가 하나 되는데 노력하고 계십니까? Vocês estão se dedicando para a igreja se tornar uma unidade? 그럼 그 역할을 우리 리더들이 해야 됩니다. Então, os líderes precisam fazer esse papel. 여러분 그래서요 리더들은
이 점심 시간에도 이렇게 좀 살펴보세요, 좀. Os líderes também, por favor, quando estiverem comendo, olhem para os lados. 어떤 분이 새로 왔는데 혼자 밥 먹고 Então, 있는 uma 거예요. pessoa é nova, convidada, está comendo sozinha. 그럼 리더들 어떻게 해야 O 됩니까? que o líder precisa fazer? 그냥 나랑 친한 사람들이랑 계속 밥 먹어야 돼요? Eu vou continuar comendo com a pessoa que eu conheço, que eu sou confortável conversar? 그럼 안 됩니다. Não pode ser assim. 가야 돼요. Eu preciso ir até ali. 자매님, 형제님 같이 밥 먹어요. Falar, oh, irmã, vamos comer juntos. 그 역할을 리더들이 해야 됩니다. Quem faz esse papel é o líder. 리더는요 항상 나를 먼저 생각할 게 아니라 교회를 먼저 생각해야 O 돼요. líder jamais pode pensar em si mesmo, precisa pensar na igreja. 저분이 교회에 잘 들어오면 좋겠다. 리더들이 도와줘야 됩니다. Então você começar a pensar, eu gostaria que aquele irmão, aquela pessoa pudesse estar dentro da igreja. Esse é o papel do líder, ir lá e tomar a frente. 기름의 역할을 하나 되게 하는 그 기름의 역할을 바로 우리가 해야 됩니다. Então esse papel do azeite para mantê-lo somos nós que fazemos. 4장 16절도 보세요. 4장 16절. Então capítulo 4, versículo 16. 이 형제님들만 읽어요. 16절은 Somente- 형제님들만 읽어보겠습니다. Somente os irmãos, por favor, leiam versículo 16. 너이스. 여기 보면 온 몸이 각 마디를 통하여 연락하고 상합한다 그랬어요. Então aqui ele fala, bem ajustado e ligado, ele fala, segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo. 여기 보면요. Então se olharmos aqui, 펠로 아우실리오 이 또다자스 중따스 이게 마디가 아우실리오인가요? 연결하는 게 dele 이거랑 이거요. 리가드 네, bem ajustado. A padinha 이거요, cada parte. 모든 몸의 부분이요 마디를 통해서 서로 연결이 되는 거예요. 마디를 Então 통해서. aqui cada parte ela está o quê? Ligada, juntada. 각 몸의 부분 지체들이요 마디라는 걸 통해서 다 연결이 되는 겁니다. Cada parte do corpo ele está ligado por algo chamado juntas. 이게 교회예요. Isso é a igreja. 그 마디 역할을 누가 해야 돼요? Então quem precisa fazer esse trabalho de juntas? 우리 리더들이 해야 됩니다. 임원들이. Então são os líderes que precisam fazê-lo. 마디들을 통해서 다 도움을 입고 연락하고 상합한다. 그래서 온 몸이 주님의 몸이 교회가 이루어지는데 그 마디 역할 하나 되게 하는 역할을 우리 임원들이 해야 된다니까요. Então quem faz esse papel de cada membro, cada parte do corpo estar juntado, estar ligado, são os líderes dentro da igreja. 기름의 역할, Faz o 마디의 papel 역할. do azeite, o papel das juntas. 절대로 나누는 일을 해서는 안 됩니다. Então nós jamais devemos fazer o papel de dividir, de 세 separar. 번째 소재에는 유향을 넣으라 그랬죠. 유향. Em terceiro, ele fala para usar o incenso. 여러분 그 요한계시록 5장 8절에 보면 이 향은 성도들의 기도들이다 그랬어요. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, ele fala que o incenso é a oração dos salvos. 성도의 기도들입니다. 기도. É a oração dos santos. 그래서 이 세상 일은요 기도하지 않아도 능력만 있으면 잘할 수 있거든요. É por isso que as coisas deste mundo, mesmo que você não faz, sem ter essa oração, só você fazer bem, você consegue fazer nas coisas deste mundo. 근데 교회 일은 달라요. Mas a igreja do mundo, quer dizer, perdão, o trabalho da igreja é diferente. 교회 일은요 능력이 있어도 주님이 역사 안 하시면 잘 될 수가 없습니다. A operação da igreja, mesmo que você tenha talento, você faça bem, se você não tiver oração, você não o faz. 기도로 봉사해야 됩니다. 기도. Você precisa servir através da oração. 여러분 기도하지 않으면요 나중에 어떻게 하는 줄 아세요? Sabe o que acontece se você não ora? 기도한다는 건 하나님의 능력과 은혜를 구하는 거잖아요. Você orar é você pedir o poder, você pedir 하나님의 o 그라스와. poder e a graça do Senhor Deus. 근데 그거를 하나님께 기도하지 않으면 이제 나중에는 자기 힘으로 봉사하게 됩니다. Então, mas no momento que você não faz essa oração, você começa a servir através da sua própria força. 그러면 이제 교만해지게 되고 하나님의 일을 제대로 할 수가 없어요. Então, nesse momento você se torna arrogante, soberbo e você não consegue fazer o trabalho do Senhor Deus. 여러분 우리는 교회의 일꾼입니다. Então nós somos servos da igreja. 교회의 머리가 주님이셔요. A cabeça da igreja é o Senhor. 그래서 기도를 통해서 계속 하나님의 능력을 받아야 됩니다. Quer dizer que através da oração precisamos receber o poder do Senhor Deus. 그래서 내가 하는 이 봉사가 기도를 통해서요. 이게 내가 하나님 앞에서 봉사한다는 걸 자꾸 되새겨야 됩니다. Então
esse serviço que eu faço diante do Senhor Deus, eu sempre preciso estar ruminando, pensando que eu estou fazendo para o Senhor. 안 그러면요, 내가 마치 내가 능력이 있어가지고 봉사하는 것처럼 임원 역할을 하는 것처럼 그렇게 나중에 생각한다니까요. Porque senão chega um momento que você pensa como líder de que você está fazendo esse trabalho porque você é capaz. 그럼 바울 사도는 뭐라고 고백했습니까? Mas o que o apóstolo Paulo ele admitiu, confessou? 모든 사도보다 가장 작은 사도라 그랬습니다. Ele disse: Eu sou o menor entre todos os apóstolos. 나중에는 뭐라 그랬냐? 모든 성도들보다 가장 작은 자라 그랬어요. E depois ele disse que ele é o menor de todos os santos. 나중에 뭐라 그랬습니까? E ele disse depois o que no fim? 내가 죄인 중에 괴수다. Eu sou o principal dos pecadores. 여러분 그 위대한 바울 사도는 자기를 얼마나 낮췄는지 몰라요. Então nós não sabemos como o apóstolo Paulo, tão incrível que ele é, mas ele rebaixou a si mesmo. 여러분 여기 향을 넣으라 그랬잖아요. 향을. Então aqui ele fala para colocar o incenso. 여러분 이 향을 그러니까 이 봉사를 하는데 이 성경에 보면 향을 하나님께 드려야 되는데 이 향을 하나님께 드리는 것이 아니라 향이 좋으니까 자기가 맡으려고 만약에 이 향을 만들면 이스라엘 무리에게서 끊쳐진다 그랬어요. Então o incenso era feito para o quê? Ofertar diante do Senhor Deus, mas se o povo de Israel fizesse um incenso para eles cheirarem, porque era aromoso, então se eles fizessem para agradar a si mesmo, o Senhor Deus ele partiria deles. 이건 뭐냐? 봉사를 하나님 앞에 하나님의 영광을 위해서 봉사해야 되는데 나중에는요 자기가 맡으려고 자기의 영광을 위해서 봉사할 수도 있게 돼요. Então porque pode ser, porque o serviço é feito para o Senhor Deus, mas pode ser que chegue um momento onde você quer fazer o serviço para si mesmo. 정말 위험한 겁니다. 그건. Isso é algo muito perigoso. 출애굽기 30장에서 확인해 보겠습니다. Vamos procurar em Êxodo capítulo 30 essa palavra. Né? Êxodo capítulo 30, versículo 37 e 38. Êxodo capítulo 30, versículo 37 e 38. 30장 37, 38 읽어주세요. 37 e 38 eu irei ler. Porém o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar será expirado do seu povo. 자, 여기 보면요. 이 향은 하나님께 드리고 하나님께 거룩한 건데 자기 자신을 위해서 만들지 말라 그랬고 이걸 자기가 스스로 맡으려고 그걸 자기가 스스로 즐기려고 만드는 자는 백성 중에서 끊쳐지리라 그랬습니다. Então o incenso é feito para o Senhor Deus, mas no momento que você faz para você cheirá-lo, então você é expirado do seu povo. 향은 절대로 자기 자신을 위해서 만들면 안 되는 거예요. Então esse incenso jamais deve ser feito para si próprio. 주님아 개 좀 조용히 시켜야 되겠어요. 근데 우리가 봉사할 때 이렇게 될 수도 있다니까요. Então, mas pode ser que nós nos tornemos assim no serviço dentro da 여러분 igreja. 어떤 마음으로 교회에서 봉사하십니까? Então, com qual tipo de coração vocês servem a igreja? 내가 앞에 서면 사람들이 나를 다 쳐다보잖아. Ah, quando eu estiver na frente de todos, todos estão me observando. 내 리더잖아. Ah, e eu sou o líder. 그러니까 봉사를요. 뭐 자기가 즐기려고 해요. 자기가 E ele quer o 즐기려고. quê? Se divertir com isso. 그렇게 하지 말라는 거예요. Então, mas não pode ser assim. 여러분 리더는 앞에 서야 될 드러나는 위치가 될 수도 있지만 항상 나는 주님 앞에 봉사한다는 마음이 항상 있어야 Então, o 됩니다. líder ele pode ter esse papel porque ele se manifesta diante de muitos irmãos e irmãs, mas sempre precisa ter o pensamento de que faz esse trabalho diante do Senhor Deus. 하나님을 위해서만 향을 만들고 너희 자신을 위해서는 만들지 말고 무릇 맡으려고 자기 스스로 그 냄새 맡으면서 즐기려고 향을 만드는 자는 끊쳐지리라 Então, 그랬습니다. porque o Senhor ele disse para fazer esse incenso conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. 그러면 리더라는 직분을 이용하려고 하지 마세요. Então não tentem usufruir, usar desse nome líder. 오직 하나님께 영광을 위해서 봉사해야 됩니다. Então, abusar desse nome líder. Tentem usar somente para a honra e glória do Senhor Deus. 그리고 여러분 마지막으로 소재에는 반드시 소금을 넣어야 된다고 그 레위기 2장 13절에 말씀하고 있습니다. Em Levítico capítulo 2, versículo 13, ele fala o último componente que entra nessa massa, que é o sal. 소금 넣으라고 소금. Ele disse para colocar o sal. 거기에 소금을 언약의 소금이라고 그랬어요. Ele fala que é o sal da aliança. 왜 언약의 소금입니까? Por que o sal da aliança? 여러분 소금은 변하지 않는 특징이 있습니다. Porque o sal ele tem uma característica, ele não muda. 여러분 소금의 맛은 절대 변하지 O 않습니다. sal jamais perde o seu sabor. 여러분 왜 소금을 넣어야 되냐? 우리도 봉사하면서 변하지 않아야 됩니다. Por quê? Por que precisa colocar o sal? Porque da mesma maneira que nós servimos, nós jamais devemos mudar. 처음에는 겸손하게 시작했는데 나중에 봉사하면서 익숙해지면요.
교만해집니다. Porque você começa com o coração humilde, mas depois que vai realizando esse trabalho voluntário, você se torna arrogante. 그건 뭐안 되는 거예요. Não pode ser assim. 처음에 목사님 제가 이걸 할 수 있을까요? 저는 못하는데요. 너무 겸손해. Então, no início é muito humilde, dizendo, pastor, será que eu dou conta desse trabalho? É muito humilde, falando, eu não consigo. 나중에 내가 할 수 있어. Depois ele falou que, eu consigo. 나중에는 막 익숙해진 거예요. 익숙해졌어요. Depois ele se acostumou com esse trabalho. 변하면 안 됩니다. 항상 겸손해야 돼요. Você não pode mudar, você sempre precisa ser humilde. 처음에는요. 몇 달 동안은 막 굉장히 성실하게 열심히 합니다. E vamos pensar, durante os meses iniciais, você o quê? Toma bem, faz esse trabalho de forma honesta, muito bem, 시간 지나면서요. esforçada. 설렁설렁 대충 이게 변하면 안 되는 거예요. Mas vai passando o tempo, vai ficando mais o quê? Mais lento, mais vagaroso. Não pode ser assim. 소금 언약의 소금을 반드시 넣으라 그랬습니다. Então, ele disse para colocar esse sal da aliança nessa massa. 소금 넣어야 돼요. Precisa colocar o sal. 반대로 레위기 2장 레위기 한번 찾아보세요. 거기 다시 넣지 말아야 될 게 두 가지 누룩과 꿀은 절대 넣지 말라 E 그랬습니다. vamos procurar duas coisas que jamais devem ser postas. 레위기 2장 Em Levítico capítulo 2, ele diz para não colocar mel e 11절 versículo 꿀과 11. 누룩 갑자기 기억이 안 나네. Fermento, ele diz para não colocar mel e fermento. Capítulo 2, versículo 11. 너희가 여호와께 드리는 소제물에는 누룩을 넣지 말고 누룩이나 꿀을 하나님께 드리지 못할지냐 그랬어요. Ele fala: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. 네 가지는 넣어야 되지만 두 가지 누룩과 꿀은 넣지 말라 그랬습니다. 4 receitas são postas, mas 2 são retiradas, que jamais devem ser postas, que é o fermento e o mel. 여러분, fermento, 누룩은 성경에서 항상 죄를 의미합니다. Então, o fermento sempre é expresso na Bíblia como o pecado. 여러분, 성경에서 누룩이 좋게 쓰인 적이 없어요. Jamais o fermento foi utilizado de forma positiva na Bíblia. 여러분, 이 누룩은 죄기 때문에 우리 봉사하는 임원들이 절대로 이 죄를 용납해서는 안 됩니다. Então, esse fermento representa o pecado, então jamais nós podemos admitir como líderes esse pecado. 모든 구원받은 사람들에게 죄는 치명적이지만 특별히 앞에서 봉사하는 임원들에게 죄는 이건 치명적입니다. Então, todas as pessoas que receberam a salvação, com certeza, o pecado é crítico para a sua vida de fé, mas é mais crucial ainda para os líderes. 그래서요, 실제로 우리 교회 안에서는 한국의 우리 교회 안에서는 임원이 치명적인 죄를 지으면요, 그 봉사를 못하게 합니다. 중지시켜요. É por isso que quando os líderes na igreja lá na Coreia também, quando os líderes eles cometem um pecado bem crítico, nós interrompemos o seu trabalho e ele deixa de fazer esse serviço. 그게 성경적으로 맞습니다. E isso é correto através da Bíblia. 우리 브라질도 마찬가지입니다. Dentro do Brasil também isso é a mesma coisa. Isso equivale. 리더인데 정말 결정적인 큰 죄를 지었다. 그 임원을 내려놔야 됩니다. Então nós somos líderes, mas se nós cometemos um pecado realmente bem crítico, bem danoso, nós devemos deixar esse nosso trabalho de lado. 누룩에는 두 종류의 누룩이 있다는 거 아세요? Porque quando nós pensamos no fermento, vocês sabiam que fermento tem 2 tipos de fermentos? 한번 찾아보겠습니다. 고린도전서 5장. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 6 a 8, 6, 7, 8. 1 Coríntios capítulo 5 1 Coríntios capítulo 5 versículo 6, 7, 8. 한번 읽어주세요. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 여기 주님이요 우리를 유월절 희생양으로서 우리를 구원해 주신 누룩 없는 자로 성도로 만들어 주셨습니다. Então aqui o Senhor ele nos fez em uma nova massa que é sem fermento velho. 그래서 8절에 묵은 누룩
안 되고 괴악하고 악독한 누룩도 안 된다 É 그랬어요. por isso que o versículo 8 ele fala que não com fermento velho, nem com fermento de maldade e da malícia. 그럼 오래된 묵은 누룩은 뭘 의미합니까? Pessoal, o que representa fermento velho? 옛 구원받기 전 옛 성품들. Quer dizer que as características, a concupiscência antes de receber a salvação. 술 마시고 Ir lá beber, 담배 피고 fumar, 마약하고 usar drogas 성적으로 죄짓고 e pecar na prostituição. 그리고 막 빨라브렁 막 욕 나오고 이런 거 있잖아요. Ou soltar palavrões. 이건 구원받기 전에 익숙한 습성들이에요. Então essas são características muito acostumadas antes de você receber a salvação. 묵은 누룩입니다. 묵은 누룩. Isso é o que? Um fermento velho. 그거 넣지 말라는 거고요. Não é para colocá-lo. 임원들은 그거 안 됩니다. 그거 안 Os 돼요. líderes não podem fazê-lo. 특별히 임원들 술 담배 하는 사람들 없으시겠죠. 있으면 끊어야 됩니다. Então, entre os líderes aqui não tem ninguém que bebe e fuma, não é? Não pode, tem que parar. 마약 하는 사람 없겠죠. 끊어야 돼요. Então, não tem ninguém que usa drogas aqui, não é? Então tem que parar com isso. 성적인 죄 Então, os pecados sexuais. 큰일 납니다. Então, isso também é perigosíssimo. 여기 청년들도 있는데 조심하셔야 돼요. Então, nós temos jovens aqui e precisa tomar cuidado. 결혼한 분들도 마찬가지입니다. Até as pessoas casadas é a mesma coisa. 주님은 오직 교회 안에서 결혼한 남편과 아내 여기에만 성을 허락하셨어요. O Senhor Deus, ele permitiu esse ato sexual somente para o homem e a mulher que se casaram dentro da igreja. 여기 넘어서는 모든 건 다 하나님 앞에 큰 죄가 됩니다. Saindo daqui, tudo se torna um imenso pecado diante do Senhor Deus. 정말 죄를 무섭게 생각해야 돼요. Vocês precisam realmente se amedrontar-se com o pecado. 그래서요. 같은 형제 자매라고 하더라도 절대 그 차 타고 갈 때 옆자리 이렇게 두 명만 타는데 옆에 타고 그러시면 안 됩니다. É por isso que mesmo que você seja uma irmã ou irmão dentro da igreja, jamais podem ir os dois juntos no carro e sentar um do lado do outro. 저도요. 이게 자매님하고 단둘이서 이렇게 상담해야 될 때가 있는데요. 그때는 이렇게 문을 살짝 열어놓습니다. Que, por exemplo, eu preciso conversar com alguma irmã ali no meu escritório, eu deixo a porta um pouco aberta. 왜냐면요. 밀폐된 공간에 남녀 둘이 있으면요. 마귀가 어떻게 역사할지 몰라요. Porque no momento que você está num lugar fechado com um homem ou uma mulher, não sabemos como o diabo ele trabalha. 절대 안 됩니다. Jamais isso deve acontecer. 정말 조심해야 Então 됩니다. precisa realmente tomar cuidado. 특히 임원들은 더 그래요. 임원들. Os líderes principalmente. 그리고 괴악하고 악독한 누룩 넣지 말라 그랬어요. E ele fala para não colocar o que? O fermento da maldade e da malícia. 이거 무슨 죄를 의미합니까? O que isso significa? 교리적인 죄를 의미합니다. Então isso é o pecado doutrinário. 잘못된 교리를 받아들이는 거. Você receber doutrinas erradas. 잘못된 가르침을 받아들이는 거. Você recebe um ensinamento errado. 그리고 그걸 막 형제 자매들에게 전파하는 E 거예요. você pega isso e compartilha, anuncia para os outros irmãos. 야, 너 이거 알아? 이거 알아 너? Você fala, oh, você sabia disso? 야, 나 이거 어디에서 유튜브로 들었는데, 야, 이거야 이거. Olha, no YouTube eu ouvi sobre isso, isso aqui é isso, ó. 잘못된 교리를 받아들이고 다른 사람에게 이건요 정말 괴악하고 악독한 누룩을 퍼뜨리는 겁니다. Então você receber esse entendimento, esse ensinamento errado e você compartilhar, isso é o fermento da malícia e da maldade. 이 죄가 드러나면 죄를 알게 되면요 드러내야 됩니다. No momento que você descobre o pecado, você precisa manifestar esse pecado 여러분 diante de 임원들 todos. 목회자가 알기 전에 여러분들이 다른 형제 자매들의 죄를 알아채는 경우 먼저 알게 되는 경우가 있습니다. Então tem momentos onde os líderes eles percebem o pecado do irmão ou da irmã mais cedo do que o pastor. 그럼 어떻게 해야 됩니까? O que precisa ser feito? 담임 목사님에게 반드시 알려줘야 돼요. Precisa ir até o pastor primário e contar para ele. 기도하는 마음으로 알려줘야 됩니다. Você precisa contar com o coração de oração. 근데 여기 묵은으로 도덕적인 죄는요. 이건 개인적으로 목사님이 조용히 처리하실 문제입니다. 이거는. Então, mas esse fermento da malícia e da maldade, que são problemas da moral ou do ensinamento, o pastor que precisa resolver individualmente com essa pessoa. 공개적인 교회 앞에 다 드러낼 수 없는 죄들이에요. Isso não é um pecado que eu posso sair contando pela igreja toda. 그런데 괴악하고 악독한 누룩, 교리적인 죄는요. 교회 앞에서 다 드러내야 됩니다. 그거는. Então, mas aqueles que são aqueles que são pecados doutrinários, se for da moral da pessoa individual, tem que resolver com o pastor, e aqueles que são doutrinários, que recebeu um ensinamento errado, precisa ser manifesto na frente de toda a igreja e ser consertado. 전에 우리 교회에서도요. 한 분이 자꾸
자꾸 그 잘못된 것을 이렇게 청년들에게 이렇게 전파한 적이 있습니다. 우리 교회에서. Então, na nossa igreja também havia uma pessoa que ensinava coisas erradas para os jovens da nossa igreja. 제가 몇 번 경고해서 하지 말라고. E eu adverti diversas vezes, não faça isso. 그리고 다른 형제 자매들에게도 제가 얘기했습니다. 그거 듣지 말라고. Eu disse para os irmãos e irmãs não ouvirem essas coisas. 왜요? 교회를 지켜야 되기 때문에 그래요. Então, 교회를 por quê? Precisa proteger a igreja. 그래서 그런 걸 리더가 알게 되면 목사님에게 알려줘야 됩니다. Porque no momento que o líder ele descobre isso, ele precisa alertar o pastor. 왜냐하면 주님의 몸인 교회를 지키기 위해서 그래요. Por quê? Para proteger a igreja que é corpo de Cristo. 교회가 누룩에 오염되면요, 그 교회를 주님이 사용하실 수가 없어요. No momento que a igreja é corrompida pelo fermento, o Senhor ele não consegue utilizar essa igreja. 누룩은 넣으면 안 됩니다. Não pode ser posto o fermento. 그리고 꿀도 넣지 말라 그래요. 꿀. E ele disse para não colocar mel. 여러분 잠언 25장 27절에 보면 잠언 25장 27절에 보면 이 꿀을 이야기하면서 자기의 영예를 구하는 것이 헛되다 그랬습니다. 찾아봐야 될 것 같습니다. 아, 그래요? 한번 읽어주세요. 잠언 25장 27절을. Vou ler Provérbios capítulo 25, 27. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. 이 성경에서 꿀을 뭐라고 말씀하시냐면 자기의 영광. 여기 보면 꿀을 propria gloria, 자기 스스로 영광을 취하는 것이라고 말씀하고 있습니다. 꿀을. Então aqui ele fala que o mel ele serve de quê? Para a própria glória. 절대 넣으면 안 되는 Então 거예요. jamais deve ser posto. 절대 임원이 자기의 영광을 위해서 오직 하나님의 영광과 기쁨을 위해서 우리는 임원은 봉사해야 됩니다. Então o líder ele sempre precisa fazer esse trabalho, esse serviço para a glória do Senhor Deus, não é para a sua própria. 리더 직분을 자기 만족과 자기 영광을 얻는 수단으로 사용해서는 안 됩니다. Jamais deve utilizar para conseguir o benefício próprio, a satisfação própria como líder. 그래서 오늘 몇 가지 필요한 것들 좀 리더로서 필요한 것들 좀 생각해 봤습니다. Então nós pensamos hoje algumas coisas necessárias como líder. 우리 마지막으로 딱 두 구절만 찾아보고 마치겠습니다. E vamos procurar somente mais 2 versículos e vamos terminar. 역대상 9장 Vamos procurar 1 Crônicas, capítulo 9. Primeira Crônicas, capítulo 9, 역대상 9장 26, Capítulo 8절입니다. 9, versículo 26 a 28. 28. Primeira Crônicas, capítulo 9, versículo 26 e 28. 여기 보면 특별히 이제 여기 성막에서 봉사하는 사람들의 이야기를 쭉 말씀하고 있습니다. Então aqui ele fala sobre o trabalho das pessoas que trabalham dentro do tabernáculo do Senhor. 여기 직분을 맡았다 그랬죠. E aqui ele fala que cada um tem o seu ofício. 27절에 저희는 하나님의 전을 맡은 직분이 있으므로 아침마다 문을 여는 책임이 있더라 그랬어요. Então, porque se nós olharmos aqui no versículo 27, ele fala, porque guarda-lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. 자, 여러분 보세요. 성전 안에서 직분을 맡은 자는 책임이 있다 그랬습니다. Então, aqui, uma pessoa que tem cargo, ele está encarregado. 직분과 책임은 같이 있는 거예요. Então, quer dizer que esse cargo e esse ministério, eles estão unidos, é uma só coisa. 여러분 직분을 받았습니다. Vamos pensar, vocês receberam esse ministério do Senhor Deus. 리더로서 주님 안에서 리더라는 직분을 받았습니다. Então, vocês receberam esse cargo diante do Senhor como líder dentro da igreja. 그러면 직분을 받을 때 여러분들에게는요. 책임도 같이 받은 거예요. No momento que você recebeu esse cargo, você recebe algo chamado responsabilidade também. 그래서 아까 바울 사도가 아키포에게 이르기를 주 안에서 받은 직분을 이루라 그랬어요. 이루라. É por isso que o apóstolo Paulo disse para Arquipo para ele cumprir o ministério que recebeu do Senhor. 너 직분 받았으니까 그거 책임져라. Você recebeu o ministério no Senhor, cumpra. 우리도 마찬가지입니다. Nós também precisamos fazê-lo. 여기 형제 대표도 있을 겁니다. Aqui tem o líder dos irmãos, por exemplo. 자매 대표도 있을 거예요. Tem líder das 뭐 irmãs. 청년의 임원도 있을 Tem 겁니다. líder dos jovens. 뭐 아무 여러 가지가 있을 거예요. Tem diversos líderes aqui. 교학교 교사도 있고 Tem professores da igreja dominical. 직분을 받았습니다. Então,
cargos impermitidos, ofícios. 여러분 책임이 있어요. 책임. Então cada um tem a sua responsabilidade. 마지막으로 한 구절 보고 마치겠습니다. Vamos ver mais um versículo. 요한계시록 22장. Apocalipse capítulo 22. 요한계시록 22장 12절입니다. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. 요한계시록 22장 12절을 같이 읽겠습니다. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Vamos ler todos juntos. 자, 샤롬. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E eis que cedo venho, e o meu galadão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. 주님이 뭐라고 말씀하냐면 여기 주님이 직접 하신 말씀입니다. 이거. Esta palavra foi dita pelo próprio Senhor, 예수님이 직접 하신 말씀이에요. uma palavra dita pelo próprio Senhor Jesus. 내가 속히 오리니. Ele diz: Eis que cedo venho. 주님 반드시 오십니다. Então o Senhor, com certeza, Ele virá. 여러분 주님 반드시 오십니다. Com certeza o Senhor virá. 정말 여러분 믿어지는 게 뭐냐면 우리가 죽기 전에 정말 주님이 오실 것 같아요. Então algo que realmente é crível, com toda aceitação, é que o Senhor Ele virá antes de nós morrermos. 정말 죽기 전에요. 우리 주님 만나게 될 겁니다. Então, com certeza nós iremos nos encontrar com o Senhor antes da sua vinda. 내가 주님이 속히 오신다 그랬어요. Então, perdão, o Senhor Ele virá antes da nossa partida, né? Então, o Senhor Ele disse: Eis que cedo venho. 근데 주님이 내가 줄 상에 내가 너에게 줄 상이 내게 있다 그랬어요. E aqui o Senhor Ele disse que Ele tem um galadão que está comigo para dar a cada um. O meu galadão está comigo. 지금 주님이요, está comigo. 그 상을 가지고 그 상이 지금 주님과 함께 있는 거 está comigo. 주님과 함께 있어요, 그 상이. Então, essa recompensa, esse galadão está com o Senhor agora para dar. para dar, 주기 위해서 가지고 있습니다. Então, Ele disse, está comigo para dar. 까다운 각 사람에게 주신다. 각 A 사람. cada um, a cada um. 세궁도아 수아오브라 그 일한 대로. Então, conforme o seu trabalho, a sua obra. 이게 놀라운 말씀이죠. Isso não é uma palavra surpreendente? 주님이 지금 그 상을 가지고 계시다니까. 지금 Quer dizer que 가지고 o 있어. Senhor Ele está segurando esse galadão agora. 근데 이 주님이 상을 가지고 있는데 이거 누구에게 얼마큼씩 주냐? 각 사람이 그의 일한 대로, 각 사람이 그 일한 대로 정확하게 주님이 갚아 주십니다. Então, o Senhor Ele está com esse galadão agora para dar a cada um segundo a sua obra. 주님이 앞으로 뭐 슈퍼마켓 가가지고 삼스클럽에 가서 선물 사겠다는 그런 뜻이 아니에요. 지금 가지고 있습니다. 지금 O 주님이. Senhor Jesus, Ele não está dizendo que Ele vai ali no Sam's Club ali comprar a nossa recompensa, o nosso presente. Não é isso. Ele já está com o galadão nas mãos. 이스타 꾸미고 주님이 지금 상 딱 가지고 있어요. 지금 줄 준비하고 있어요. Então, o Senhor está com o galadão consigo para dar. 각 사람이 그 일한 대로 줍니다. Então, conforme, segundo a sua obra. 정확하게 주실 거예요. Então, de forma igual, de forma exata, Ele irá 아까 permitir. 로마서 16장에 바울 사도가 어떤 사람은 어떤 일 했고 어떤 사람은 어떤 일 했고 정확하게 알고 계시잖아요. É por isso que em Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo ele sabe exatamente o que cada um fez. Ele disse, fulano de tal fez isso, cicrano fez isso, aquilo. 주님도 그렇게 알고 계십니다. Então, o Senhor, Ele sabe disso também. 여기 많은 임원들이 있습니다. Então, aqui nós temos muitos líderes, membros da igreja. 각 사람 한 사람에게 상 주셔요. Então, o Senhor, Ele permitirá o galadão para cada um. 그러니까요. 나는 이렇게 일하는데 저 사람은 왜 일도 안 하고 놀고 있냐? 그것 때문에 그 뭐랄까요? 막 속상해할 필요 É 없습니다. por isso que não precisam entristecer ou ficarem aflitos dizendo, eu estou trabalhando, mas aquele fulano de tal não está fazendo nada. 왜요? Por quê? 주님 다 보고 계세요. Porque o Senhor, Ele está vendo tudo. 일한 대로 주신 거 일한 대로. Ele permite cada um segundo a sua obra. 이걸 생각을 안 하면 나는 이렇게 봉사하고 이렇게 일하는데 왜 저 사람 맨날 놀기만 해? Então, se você não pensar nisso, você começa a murmurar dizendo, eu sempre estou fazendo um serviço aqui dentro da igreja, mas aquele ali não faz nada. 그거 주님 다 보고 계셔요. Então, mas o Senhor, Ele está vendo. 우리 주님 앞에서 봉사합니다. Nós fazemos o serviço diante do Senhor. 우리 이 상급을 사모하면 좋겠습니다. Eu gostaria que nós pudéssemos desejar, almejar esse galadão. 우리는 교회의 일꾼입니다. Então, nós somos servos da igreja. 주님의 몸인 교회의 일꾼이에요. Nós somos servos da igreja que é corpo de Cristo. 모든 만물 위에 있는 교회의 일꾼입니다. 우리. Então, nós somos servos do corpo da igreja que é corpo de Cristo que está sobre todas as coisas.
그것을 내가 얼마나 영광스러운 직분을 받았는지를 항상 기억하고 사시면 좋겠습니다. E eu gostaria que nós sempre pudéssemos pensar quão incrível é esse cargo, esse ofício, esse ministério que eu recebi e viver diante do Senhor 기도하고 Deus. 마치겠습니다. Então vamos orar e vamos terminar. 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. 오늘 이번에 저희에게 브라질 임원 수련회 허락해 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido o treinamento dos líderes para nós hoje. 주님 저희에게 참으로 지혜롭고 충성된 마음을 주셔서 이 직분을 잘 감당할 수 있도록 Que o 도와주시옵소서. Senhor Deus permita para que nós possamos receber a sua ajuda para suportarmos muito bem esse trabalho, esse serviço dentro do Senhor. 정말 우리를 통해서 좀 이 브라질의 복음이 더욱 힘있게 전해질 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Que através de nós o evangelho possa ser pregado fortemente nesse Brasil. 여기 고개 숙여 기도하는 각 사람을 주님 기억하여 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa lembrar de cada um aqui que está de cabeça baixa, orando diante do Senhor Deus. 저희 모두를 하나님의 뜻대로 귀하게 사용해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos utilizar a cada um de forma preciosa. 수련의 일정 마치는 시간까지 주님 함께 해 주시옵소서. Que até o término do cronograma das atividades do treinamento da liderança, que o Senhor possa estar junto conosco. 예수님의 이름으로 E 기도드렸습니다. oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.